Mudar é uma decisão, e todos os dias você precisa se comprometer com ela. As suas escolhas diárias podem te levar para a vida dos seus sonhos, mas também podem te levar para o arrependimento. O que você quer? Um futuro de liberdade, vivendo essa vida dos seus sonhos, ou um presente cheio de prazeres imediatos, mas que duram pouco? E muitas vezes as pessoas que você mais ama não vão entender por que você está se dedicando tanto. Tá. Agora, como é que eu posso usar esse celular pra ganhar dinheiro? Eu posso tentar atender uns clientes, eu posso até tentar editar alguma coisa nele, mas... Não, mas aí o PC vai ser muito melhor. Tá bom. Vamos ver então. Você só precisa se comprometer e continuar. Você não está sozinho. Eu estou aqui para te ajudar. Tô estudando. Ah, legal. Hoje tem live de novo? Tem, é o segundo dia. Foi? Boa noite! E aí, gente? Caraca, a gente tá na indústria cinematográfica também aqui. Tá achando que é só investimentos? Gente, muito boa noite para todo mundo. Vamos para o segundo dia do Investidores 72 Horas. E boa noite, Felipe. Você tá bem hoje, cara? Boa noite. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Boa noite, Brenão. Tô vendo aqui a galera nos comentários, todo mundo falando, Breno, Felipe Neto, que deu certo. Na dúvida aí, se Brenão, todo mundo sabe que não é o Felipe Neto, então ele chamou eu. Felipe só, não Neto. Eu tô vendo que você teve uma troca de... Exatamente. A galera tava falando bastante da pistola, inclusive foi um tiro certeiro. Gostaria de dizer que estou muito orgulhoso do meu tiro. Mas quero dizer que o negócio ficou sério. A gente saiu dessa pistolinha para um fuzil. Irmão, desse tamanho. Você tá compensando por alguma coisa. Só Eu quero saber o que a galera acha que a gente vai fazer com esse fuzil aqui. Gente, vamos lá que a gente tem muita coisa para falar hoje. Antes da gente começar, deixa eu ver quem tá aí, só para... Deixa eu ver, ó. Hoje, Mundo, Adélia, vai chegando, gente. Vamos fazer o seguinte, ó. Manda essa live para quem você acha que pode se beneficiar por ela, porque, numa boa, eu quero pedir uma resposta sincera de vocês. Quem daqui acha que a gente poderia ter cobrado pela live de ontem? Eu quero que vocês sejam muito sinceros com isso, tá? Porque hoje a gente vai falar muito, mas muito mais. A gente vai entrar a fundo em relação a quais são os ativos que você precisa compor para sua carteira, de gerar renda passiva, e você poder multiplicar seu patrimônio ao longo do tempo com investimentos. Esse é o propósito que eu vou te falar. E aquela promessa que eu fiz, você lembra de como ter 50% ao ano? Você lembra, Filipão? 100% ao ano? Eu dormi só pensando nisso. Você sabe o que é, cara? Eu imagino, tenho meus palpites, mas eu vou guardar para mim. Boa, tá bom. Porque, ó, depois a gente terminou aqui, a galera das jovens veio, Breno, mas o que é que você tá falando, cara? Que negócio é esse? Nem o Warren Buffett conseguiu isso. Como é que... Você vai saber tudo hoje, agora nessa live aqui também. Então, deixa eu ver, ó. A galera tá falando, eu acho, quero 100% ao ano. Aí, ó. Maravilha, gente. Então, vamos embora.
Antes de tudo, eu quero que todo mundo fique na mesma página para que a gente consiga consolidar o conhecimento de ontem. Tudo bem se eu fizer um breve, mas breve mesmo, resumo do que a gente deu ontem? Tudo bem vocês? Quem que acha que sim? Fala aí. Se vocês deixarem, a gente começa aqui, tá? Breve resumo e aí a gente embala. E eu quero aproveitar para chamar todo mundo para compartilhar essa live com quem você acha que... Aproveitar nesse momento de revisão até para todo mundo ficar no mesmo plano e dizer que chegando em 10 mil, a gente vai utilizar a nossa pistola novamente. Eu vou guardar o rifle para algum outro momento especial. Muito bom. Aí tudo bem, aí tranquilão, eu já estou acostumado com essa mesmo. Ó, a galera falou sim. Então vamos lá, gente, não tem mais tempo a perder, a gente tem muita coisa que falar e temos um comprometimento com nós mesmos. Então vamos fazer um resumão de ontem, tá? Primeiro de tudo, a gente falou do conceito de custo de oportunidade. Caso você não se lembre, custo de oportunidade é o seguinte, é tudo aquilo que você deixa de ter quando você faz uma escolha. Por exemplo, no caso do Felipe, o custo de oportunidade dele namorar é que ele não pode viver a solteirice. O custo de oportunidade de você gastar dinheiro agora é que você não pode investir esse dinheiro e deixar o efeito dos juros compostos te darem mais patrimônio. Então, isso é custo de oportunidade. Para tudo que a gente gasta, a gente precisa entender o que a gente está deixando de ter com aquilo, beleza? Depois a gente falou sobre a diferença entre ativos e passivos. Ativos, que vai ser o foco do que a gente vai falar hoje, é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso enquanto se valoriza, enquanto te gera renda. E passivo ao contrário disso, é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso e se deprecia ao longo do tempo. E a gente tem vários exemplos de passivos aqui, por exemplo, um carro, que você vai ter que gastar gasolina, com IPVA, com manutenção, como, por exemplo, uma casa onde você mora, que é o seu lar, onde você tem que gastar conta de luz, conta de água, com aluguel, com condomínio, todas essas coisas acabam sonando um passivo para você, beleza? A gente também falou sobre meta de renda passiva, ou seja, a gente definiu uma meta que você ia ter para que você pudesse saber quanto de renda passiva você ia ganhar e quanto de patrimônio você ia precisar acumular para conseguir chegar nessa renda passiva. Você lembra disso daqui? Aquela história do cheque lá que eu fiz, infelizmente foi roubado, né? Foi assaltado aqui em São Paulo. Sai do Rio de Janeiro para ser assaltado em São Paulo, vai entender. Mas a gente também falou sobre como funciona a economia. Então a gente entrou a fundo em relação ao funcionamento da taxa Selic. Quando os juros sobem, isso gera uma série de efeitos em cascata, onde a gente tem mais capital estrangeiro entrando, porque os investidores estrangeiros eles querem investir em títulos públicos e renda fixa aqui no Brasil, e pela lei do oferta da procura, quando tem mais dólar chegando, o que acontece? O real se valoriza e o dólar diminui. Só que se os juros estão mais altos também, então o acesso que a população tem a crédito diminui, porque o crédito fica mais caro. Se a população tem menos acesso a crédito, o que acontece? Ela consome menos, as empresas vendem menos, lucram menos, a taxa de desemprego aumenta e os investimentos em renda variável, eles acabam também se desvalorizando. Então, isso aqui foi o resumo do como funciona a economia. A gente falou da diferença entre renda fixa e renda variável. Renda fixa são os investimentos que eles têm previsibilidade, linearidade, que eles são pouco arriscados. E renda variável são os investimentos que você não tem previsibilidade nenhuma, mas eles acabam tendo muita volatilidade, mais risco, mas ainda assim mais retorno quando a gente fala no longo prazo. Então, a gente falou sobre, no caso de renda fixa pública, que é o Tesouro Direto, e renda fixa privada, que são aqueles CDBs, L6, L6, LCAs, debêntures. No caso de renda variável, ações, fundos imobiliários, são stocks, são REITs, são criptomoedas, todos esses investimentos que também a gente vai entrar a fundo hoje aqui, beleza? A gente falou sobre como usar o cartão, 3 formas de você usar o cartão. A principal delas é que você primeiro precisa ter o dinheiro à vista para você parcelar quando o parcelamento sai sem juros, para que você deixe esse dinheiro à vista rendendo todos os dias. E aí sim, você sabe que você chegou na hora de usar o cartão direito. A gente aprendeu como formar nossa reserva de emergência, que basicamente é 6 meses o nosso custo de vida, então as necessidades que a gente tem, pagando com de luz, com de água, com transporte, com alimentação, com aluguel, para a gente manter o mínimo de dignidade, multiplica por 6, a gente tem a reserva de emergência que a gente precisa acumular. A gente também falou sobre como investir para objetivos de médio prazo, ou seja, quais são os tipos de investimento que a gente precisa colocar o nosso dinheiro para garantir que esses investimentos eles não vão se desvalorizar quando a gente estiver pertinho para realizar um sonho. Tipo, comprar uma casa, comprar um carro, fazer uma viagem, ou então pagar uma cerimônia de casamento, dar um presente para quem a gente ama. Todos esses são objetivos de médio prazo que precisam estar em investimento de renda fixa com liquidez no vencimento, certo? E por último, a gente falou sobre como distribuir a renda que você recebe para você começar a investir. Como é que é? Você se lembra? Primeiro de tudo, vai para necessidade. Segundo, vai para educação, que sempre vai ser uma constante da nossa vida. Maior gerador de juros compostos que existe, maior minimizador de riscos também. Terceiro, lazer, porque a gente precisa poder aproveitar a jornada enquanto a gente trabalha para poder enriquecer.
Quarto, objetivos de curto e médio prazo, que são esses que a gente falou aqui em cima, vão ficar em investimentos em renda fixa. E por último, liberdade financeira, que é o foco do que a gente fala hoje. Quais são os investimentos que a gente vai precisar para compor a nossa liberdade financeira? Quem que tá preparado aí para a gente começar a falar sobre isso, hein? E aí? E você, Filipão? Eu tô muito preparado, eu tô muito curioso e eu quero saber logo o que são esses 100% de rendimento que nem Warren Buffett conseguiu. Cara, pois é. Bom, o principal de tudo isso gente, todos esses dias aqui estão sendo de graça para você, e mesmo apesar de uma galera ter falado, putz, eu acho que isso aqui poderia ser pago, não é, tá? Então, primeiro a gente entrega valor para o mundo, depois a gente cobra. Então, eu vou chegar a falar do treinamento que a gente tem que é pago, mas eu vou ser bem claro. Galera, quando começar a falar do treinamento, quem quiser fica, quem não quiser, tá entregue, você vai se beneficiar com isso na sua vida também, mesmo se a gente não receber por isso, porque no final o que importa é o propósito, beleza? Todo mundo tá aqui pelo mesmo propósito, e se eu tô fazendo a sua vida um pouquinho melhor, então minha missão tá cumprida. Combinado? E tem outro recadinho, Filipão. Um negocinho que aconteceu ontem, cara, que eu fiquei sabendo é que rolou umas propagandas políticas aí, cara. Eu fiquei sabendo também. Eu fiquei perdido no momento que estava acontecendo, depois fiquei sabendo. Mas eu acho que você tem um recadinho para eles, né? Eu tenho sim, gente. Olha, você nunca vai me ver falando de política aqui. Você nunca me viu falando de política, eu tenho certeza. Porque isso foi uma coisa que eu nunca fiz. E o motivo disso é porque eu, sinceramente, não acredito que é a política que muda as nossas vidas. Eu acho que você muda a sua vida. E a partir do momento em que a gente entende que a gente tem responsabilidade sobre o ensino que a gente tem, sobre a educação que a gente vai atrás, então a gente está trilhando o caminho para conseguir, de fato, ter as coisas que a gente quer. Se você ficar dependendo de quem vai ser o candidato que vai ganhar as eleições para a sua vida mudar, você é ingênuo. Porque você está atribuindo a decisão do que vai acontecer na sua vida a um terceiro. E se você está fazendo isso, então você poderia usar o seu tempo, para ao invés de ficar comentando coisas aqui embaixo sobre política, para usar o seu tempo para aprender. Porque o seu tempo, de novo, é o ativo mais valioso que você tem e o conteúdo que a gente está passando aqui é de graça. Beleza? Então, vamos parar com esse negócio de politiquês, não é o foco do que a gente está falando, a gente está falando de investimentos que não tem nada a ver com nada de política. Combinado? Exatamente. Inclusive, também para deixar claro, isso aqui é só uma brincadeira entre a gente, para eu conseguir acertar o Breno com alguma coisa aqui. Então, é só uma brincadeira, não faz parte de absolutamente nenhuma opinião política, beleza? Estamos alinhados? Então, vamos lá. Galera, foca aqui comigo, ó. Vamos começar agora. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que é inflação? A gente falou brevemente sobre o que é inflação ontem, mas eu quero que todo mundo fique na mesma página para você entender na economia o que é isso de verdade. Porque isso vai ser indispensável para o que eu vou falar depois sobre quais são os ativos que você precisa ter para compor sua carteira. Beleza? O que é inflação? Vamos voltar no tempo, Filipão? Olha só. Em 1991, fica comigo, um grupo de turistas ficou preso dentro de uma casa. Era uma mansão bem grande, cheia de itens, cheia de coisas que estavam lá dentro, cheia de comida. E esses turistas que ficaram presos dentro dessa casa, eles tinham dinheiro com eles. E sabe o que eles começaram a fazer? Esses turistas que ficaram presos dentro da casa começaram a negociar esses itens entre si com o dinheiro que tinham. Então, se alguém estava com fome, pegava dinheiro, comprava o item que outra pessoa tinha se apoderado. E aí, eles iam, assim, movimentando uma espécie de microeconomia dentro daquela mansão. Até que em um dia, um homem mascarado, de alguma forma, conseguiu invadir aquela mansão. E quando esse homem mascarado invadiu aquela mansão, sabe o que ele fez? Contra toda a intuição, ele deixou um saco cheio de dinheiro lá dentro. Olha que doideira. E aí, o que esse homem mascarado fez depois? Meteu o pé, foi embora, rapou. Como assim, cara? Como é que um homem mascarado deixa um saco cheio de dinheiro e vai embora? Fechando a porta por onde ele entrou, prendendo novamente os turistas. E sabe o que aconteceu? Os turistas que agora viram todo aquele dinheiro se perguntaram, poxa, já que a gente está com todo esse dinheiro aqui, melhor que a gente vai distribuir entre a gente. Então, pelo menos para que a gente tenha mais dinheiro, não é? E foi exatamente isso que eles fizeram. Os turistas distribuíram aquele saco de dinheiro entre eles. Só que um fenômeno estranho começou a acontecer. Os turistas começaram a perceber que os itens que antes eles estavam negociando entre si começaram a subir de preço. Afinal, quando eu ia vender alguma coisa para você, eu sabia que você tinha mais dinheiro. Afinal, você também tinha ganho dinheiro daquele saco que o homem mascarado deixou dentro da casa. E ao longo do tempo,
a gente percebeu que os preços estabilizaram no dobro do valor, que era estranhamente a quantidade de dinheiro que tinha sido colocado lá dentro. O dobro de dinheiro que os turistas tinham. Você acabou de começar a entender um fenômeno chamado de inflação. Inflação é a desvalorização do poder de compra que a gente tem. Nessa historinha, nessa alegoria, a casa é a economia. As pessoas, os turistas, são a população. O dinheiro é a nossa moeda que a gente usa, de poder de troca, e os itens que eles usam para fazer transações entre si, eles são a riqueza da nossa economia. São os bens, produtos e serviços que são produzidos. E por último, o homem mascarado, que deixou a saca cheia de dinheiro, é o governo interventor, que controla a oferta monetária, que controla a oferta de dinheiro na nossa economia. Ou seja, para a gente entender a inflação, a gente precisa entender o seguinte: quando existe muita riqueza sendo produzida, ou seja, as empresas estão empregando gente, estão produzindo bens, serviços, estão vendendo pra caramba, muitas pessoas estão consumindo, muita riqueza está sendo produzida, então quer dizer que a gente vê um fenômeno onde a nossa moeda se fortalece, porque é mais riqueza sendo produzida para a mesma quantidade de dinheiro. Por outro lado, quando a gente faz o contrário, a gente aumenta a oferta de dinheiro, aumenta a oferta monetária, só que para a mesma quantidade de riqueza aqui, o que acontece? O dinheiro vale menos, porque quando tem mais dinheiro para a mesma quantidade de riqueza. É isso que é a inflação. Inflação é nada mais do que mais dinheiro sendo injetado na economia do que a riqueza que é produzida. Então, quando você ouve, por exemplo, o PIB subiu 6% no ano, só que a gente teve um aumento da oferta monetária de 10%, a gente viu um fenômeno chamado de inflação, porque um está subindo numa proporção maior do que o outro. Na crise do coronavírus, que aconteceu há 2 anos atrás, ali quando começou, a gente viu o quê? Um monte de gente sendo demitida, um monte de empresa falindo, ou seja, a produção de bens e serviços caiu, mas a oferta de dinheiro aumentou, porque o governo agora, com medidas assistencialistas para tentar ajudar a população, fez o quê? Imprimiu dinheiro, distribuiu esse dinheiro para a população, que numa sociedade com menos riqueza sendo produzida, agora tinha mais dinheiro para consumir. E o que está acontecendo hoje? A gente tem uma herança desse período, agora com a inflação aumentando tanto. O que aconteceu no mundo inteiro, tá? Isso aqui não foi só um fenômeno do Brasil. Como o Brasil é um país subdesenvolvido, as coisas que acontecem aqui são muito mais impactantes do que acontece num país de primeiro mundo, como os Estados Unidos. E é por isso que a gente está com uma inflação maior do que lá. Mas eu quero que você me responda o seguinte: ficou claro para você? Porque isso vai fazer toda a diferença para a gente seguir em frente agora. Eu queria garantir que com essa historinha você entender esse conceito de inflação. Brenão, que história incrível, hein? Gostou, cara? Gostei muito, não tinha ouvido ainda. Ah, é? Gostei bastante, acho que elucidou bastante essa questão. Eu queria aproveitar que tá todo mundo aqui, várias pessoas perguntando em relação ao moletom. A gente esqueceu de dar o recado aqui agora, que no final da live a gente vai soltar a senha para você responder o formulário, né? O teste de conhecimento pós-live, para você justamente participar do sorteio desse moletom aqui, que é super exclusivo, que só o pessoal da Jovens tem. E aí, eu lendo esses comentários, Brenão, eu pensei o seguinte: além desse tiro, né, que a gente pode dar quando bater 10 mil, eu vou soltar uma dica dessa senha que a gente só vai passar no final da live, mas eu vou soltar uma dica em forma de trocadilho. E aí eu só solto quando a gente bater os 10 mil. Pô, cara, você... Tá bom, irmão, beleza. Bom, gente, vamos lá então, que a gente tem muita coisa para falar. Então, espero que você tenha entendido a inflação. Deixa eu ver, ó. Entendi, tem esse exemplo no seu canal. Tá vendo, Filipão? Até a galera já sabe, você que não tá acompanhando aí, viu? Ó, Luquezinho falou, explica novamente. Galera, ó, eu vou explicar novamente, mas eu vou explicar de outro jeito que vai ser mais rápido. Chega aqui comigo, ó. Inflação é a desvalorização do nosso poder de compra. Pensa assim, ó. Se esse computador ali, por exemplo, se um Kinder Ovo, se um Kinder Ovo, ele, por exemplo, custa R$1 hoje, e daqui a 2 anos, 10 anos, ele vai custar R$10, quer dizer, então, que a gente perdeu o poder de compra. E se a gente não investir o nosso dinheiro, o que vai acontecer é que cada vez o tempo vai passar mais, obviamente, e o nosso dinheiro ele vai perder valor. Então, o principal motivo pelo qual a gente vai buscar aprender a investir é que não só a gente consiga se proteger da inflação, como também a gente consiga ganhar dela e fazer o nosso patrimônio crescer numa velocidade maior do que a inflação. Porque se a gente depender do governo para proteger o nosso dinheiro, a gente sabe o que vai acontecer, que a gente vai perder dinheiro ao longo do tempo. E é por isso que você não deve nem deixar dinheiro na poupança, porque muitos anos a poupança perde da inflação. Ou seja, poupança não é investimento. Se você tem dinheiro na poupança,
Cara, para com isso, manda dinheiro para sua corretora de valores, porque a sua corretora de valores que vai ter todos aqueles investimentos que a gente falou ontem, que aí sim vão ser bons investimentos para você ter. Por que poupança não é bom investimento? Porque rende menos do que o investimento mais seguro que existe. Qual que é o investimento mais seguro que existe aqui no Brasil? Chama Tesouro Selic. Poupança rende menos do que isso. Então, a gente não pode considerar a poupança como investimento, beleza? Você tem dinheiro na poupança, cara, game over. Então, vamos começar aqui, ó. Se liga. Primeira modalidade de investimentos que a gente tem que entender. Fundos imobiliários. Fundos imobiliários. A gente já falou sobre vários investimentos, né? A gente falou sobre renda fixa pública, renda fixa privada, a gente falou até um pouquinho sobre renda variável. Algum de vocês já ouviu falar sobre fundos imobiliários? Deixa eu ver aqui, ó. Tô conseguindo ver vocês, hein, gente? Responde aqui. Algum de vocês tem fundos imobiliários? O que são? Fundos imobiliários são basicamente o primeiro investimento de renda variável que a gente começa a aprender. E tem um motivo para isso, tá? Porque você já conhece fundos imobiliários. Você já andou em fundos imobiliários. Sabe por quê? Chega aqui comigo, ó. Fundos imobiliários, eles podem ter um nome pomposo, mas na verdade eles fazem parte do seu dia a dia. Ó, a galera falando sim, sim, não, eu tenho, sim. Eu vou te dar um exemplo de, por exemplo, um fundo imobiliário que tem. Você já andou num shopping center? Já andou, Filipão? Adoro. Inclusive, minha namorada adora me levar. Adora, né? Então. Você já andou, por exemplo, num prédio comercial? As jovens aqui ficam num prédio comercial, numa laje corporativa que chama. Você deve ter visto também um galpão logístico, um lugar grandão onde uma empresa mantém o estoque do que ela produz, então um maquinário onde ela cria os processos, como vai produzir aquilo que ela vende. Então, tanto lajes corporativas, quanto shopping centers, como galpões logísticos, eles podem fazer parte de fundos imobiliários. Fundos imobiliários são modalidades de investimento que detêm esses imóveis. Ou seja, quando você compra um fundo imobiliário pela sua corretora de valores, você vira sócio desses empreendimentos. O termo correto para isso é cotista. Quando você vai lá na sua corretora de valores e aí você compra fundos imobiliários, você se torna sócio desse empreendimento. E se você é sócio desse empreendimento, se você é um cotista desses empreendimentos, o que você vai ter direito em ter? Você vai ter direito a ter os lucros que esses empreendimentos geram. E, cara, vamos lá. Eu estou numa laje corporativa aqui, né? Eu estou num prédio comercial. As jovens ficam numa sala no prédio comercial. A gente paga aluguel para estar aqui todo mês. A gente paga aluguel, por coincidência, também para um fundo imobiliário. Então, os sócios desse fundo imobiliário, para quem a gente paga aluguel, todo mês recebem o aluguel que a gente paga. Breno, deixa eu fazer uma pergunta, então. Fala, então, cara. Quer dizer que eu consigo fazer, então, o jogo do dinheiro infinito? Ou seja, eu viro sócio do fundo imobiliário, pago o aluguel, recebo o lucro, e assim eu consigo, com esse lucro, pagar o aluguel e aí receber o lucro por eu sou sócio, e assim eu vou aumentando e faço um dinheiro infinito? Exatamente, cara. Você consegue fazer isso. Então, isso que é bom no fundo imobiliário, porque quando você compra as cotas de um fundo imobiliário, você vai receber aluguel todo mês. Até então, você conhece como essa coisa de receber aluguel todo mês, como que? Eu vou comprar um imóvel, aí eu vou colocar um inquilino lá, e aí esse inquilino vai pagar aluguel todo mês, e aí sim eu vou ter renda. A gente chegou a falar disso ontem. Só tem alguns problemas com isso. Chega aqui, ó. Por que a gente deve olhar antes para fundos imobiliários do que para imóveis próprios que você vai colocar um inquilino? Sabe por quê? Vamos lá. Comparação. Um fundo imobiliário, ele traz renda mensal? Sim ou não? Sim, né? Beleza. O imóvel próprio traz renda mensal? Também. Beleza. Até aqui, check. Agora, um fundo imobiliário, qual que é o valor mínimo que você tem que ter para investir? Quanto você acha aí, Filipão? Cara, provavelmente algo em torno de 50, 100 reais. 50, 100 reais? É por aí. Imóveis próprios, qual que é o valor mínimo que você vai ter que investir para você ter um imóvel para você colocar um inquilino lá? Por baixo, uns 300 mil. Hoje em dia, né, cara, 300 mil para começar. Então, pensa assim, você tem que acumular 300 mil reais para você começar a cogitar comprar um imóvel próprio para você colocar um inquilino e começar a gerar renda a partir disso. Enquanto que com fundo imobiliário você pode começar já com 50 reais. Legal. Então, tem baixo custo para começar a investir? Não. O imóvel próprio não tem. Uma outra coisa que fundo imobiliário tem, ó, isenção tributária para você receber o seu rendimento, ou então o seu dividendo, que é o aluguel mensal. Cara, quer dizer o seguinte, quando você compra cotas de um fundo imobiliário lá pela sua corretora de valores e você recebe esses dividendos todo mês,
você não paga imposto. Você é completamente isento de tributação. Enquanto se você tem um imóvel próprio e você recebe aluguel desse imóvel próprio, sabe quanto que você tem que pagar de imposto sobre essa renda que você tem? 27,5%. Ou seja, de tudo que você recebe, você paga 27,5% para o governo. Putz, tá valendo ou não tá valendo aqui fundo imobiliário? Tá valendo demais, né? Porque o imóvel próprio, ele não tem esse tipo de involução. Você tem que pagar 27,5% de imposto para o governo sobre a renda que você recebe. Fundo imobiliário, quanto é que você paga sobre ganho de capital? Agora foca aqui, ó. Porque isso aqui pode parecer um termo meio, putz, caramba, ganho de capital, que negócio é esse? É muito simples. Um ganho de capital é quando você, por exemplo, comprou um fundo imobiliário por R$100, você comprou uma cota por R$100, e ela se valorizou ao longo do tempo. Imóvel não valoriza? Quando você compra uma casa, às vezes ela passa um tempo e aí ela ganha valor? Então, fundo imobiliário, mesma coisa. Você comprou a cota, ela pode se valorizando. E aí, quando você gasta, por exemplo, R$100 para você comprar uma cota de um fundo imobiliário e ela se valorizou para, por exemplo, 120, você teve um ganho de capital. Do quanto que você tem hoje, menos o quanto você pagou. Se você hoje tem R$120 porque ela se valorizou esses R$20, quer dizer que o seu ganho de capital foi de R$20. Quando você vende a cota do seu fundo, só quando você vende, isso se você escolher vender, você vai ter que pagar 20% de imposto sobre o ganho de capital. Então, esse daqui é o único imposto que você vai ter que pagar com fundos imobiliários. Você tem que pagar 20% de imposto sobre o ganho de capital. Enquanto, no caso de imóveis próprios, essa é a única coisa que imóvel ganha. Sabia, Filipão? Não sabia dessa. Sabe quanto é que você paga de quando você tem ganho de capital com imóvel? Você paga 15%. Ou seja, a única coisa que imóvel próprio de fato ganha de fundos imobiliários é, caso você venda o imóvel, você vai acabar pagando menos imposto do que caso você venda um fundo imobiliário, se você tiver ganho. Pode ser que você venda um imóvel e você não tenha ganho nenhum, mas pode ser que você tenha. Se você tiver 15% de imposto, no caso de fundo imobiliário, 20%. Só que, qual que é a diferença? Aqui você paga mais imposto se você tem ganho de capital, não é? Mas sabe uma coisa que o imóvel próprio não tem? Isso daqui. Um gestor qualificado. O que é um gestor qualificado? Quando você investe num fundo imobiliário, você não tem dor de cabeça nenhuma. Você basicamente tem um investimento que você fez, que está sendo administrado por um gestor, por uma pessoa, um time de pessoas, que vai decidir quais são os imóveis que vão fazer parte da carteira do fundo. Eles são imóveis de qualidade? Eles são imóveis que vão estar num centro comercial bacana? Eles são imóveis que têm alto potencial de crescer ao longo do tempo? Eles são imóveis novos? Eles estão num lugar que tem transporte público para pessoas terem acesso? Tudo isso o gestor do fundo ele vai pensar para garantir o quê? Que ao longo do tempo, as cotas desses fundos imobiliários eles vão se valorizar. Agora, se você compra um imóvel próprio, você tem confiança de que o seu estudo, de que a sua competência vai ser melhor do que a de um gestor que passou a vida inteira estudando para conseguir encontrar essas melhores oportunidades? Cara, eu não. Eu não conseguiria dizer que eu consigo pegar imóveis próprios e dizer que eles são os melhores imóveis a ponto de serem melhores investimentos do que o gestor qualificado faria. Então, o fundo imobiliário, ele dá a possibilidade de você não ter dor de cabeça nenhuma. Você não precisa ficar ouvindo ladainha de inquilino. Pô, já pensou? Você já ouviu essa, cara? Ai, meu Deus, eu tive que atrasar o aluguel, meu filho estava envolvido com coisas ilícitas, sabe como é que é? E, putz, cara, tu não precisa ficar ouvindo isso se você tem fundo imobiliário, porque quem vai resolver esse tipo de coisa é um gestor. Só que ainda tem outra coisa. A qualidade do inquilino que está num fundo imobiliário é muito maior. Porque são empresas, né? Poxa, a Jovens não é uma empresa, graças a Deus, uma empresa muito bem cedida, e a gente paga aluguel direitinho. A gente já faltou com o aluguel, Filipão? Não. Nunca faltamos com o aluguel. Nunca deixamos passar o aluguel aqui. E nunca vamos deixar também, porque a gente, tá bem de vida, tá tudo dando certo, então a gente vai continuar pagando. Só que, no caso de imóveis próprios, cara, isso acontece bastante. Às vezes o inquilino, aconteceu alguma coisa, esse inquilino, está meio mal, ele não consegue pagar, porque ele não é uma empresa. Uma empresa normalmente está muito melhor capitalizada. Ou seja, o risco de você receber um inquilino que fique inadimplente aqui é muito menor. Só que tem outra coisa também, ó. Isso daqui, você já ouviu falar? Diversificação. Quando você compra cotas de um fundo imobiliário, cara, o fundo imobiliário, ele não tem só um inquilino. Ele tem um prédio. E um prédio tem vários inquilinos. Ele tem um shopping. E o shopping, quantas lojas estão ali dentro que estão pagando aluguel para aquele shopping, né? Para aquele fundo imobiliário?
Tem várias. Então, mesmo se acontecer de, por algum motivo, uma loja ficar inadimplente, uma empresa ficar inadimplente, você ainda tem todas as lojas ali que estão pagando aluguel. Ou seja, no seu bolso, no caso do investidor que está comprando essa cota, você quase vai sentir diferença. Porque a diferença de uma única empresa deixar de pagar aluguel é mínima, dado o todo que continua pagando. Ou seja, você tem diversificação e muito mais segurança do que caso você ficasse concentrado num único inquilino em um imóvel próprio. E também, por último, você tem alta liquidez. Você lembra que a gente ontem aprendeu o conceito de liquidez? Liquidez é o quê? Liquidez é quando você tem facilidade de converter o seu dinheiro em um ativo e vice-versa. Você lembra quando a gente falou de títulos do Tesouro Selic? Ele tem o quê? Liquidez diária. Quer dizer que você pode, de um dia para o outro, ter esse dinheiro de volta. E se lembra que a gente falou de liquidez no vencimento, que é, por exemplo, o caso do Tesouro IPCA, do Tesouro Pré-fixado? Quer dizer que você só vai conseguir reaver seu dinheiro quando o título vencer. Se for um Tesouro IPCA mais 5% 2025, quer dizer que você só vai resgatar seu dinheiro em 2025. É liquidez no vencimento. Agora, um fundo imobiliário, sabe qual que é a liquidez dele? A liquidez dele é imediata. O que significa que, quando você está lá na sua corretora de valores, e aí você está negociando na Bolsa de Valores, você vai vender a cota de um fundo, você pode vender instantaneamente. Agora, o que acontece com o imóvel próprio? Quanto tempo leva para você vender o imóvel, Filipão? Provavelmente, eu diria que alguns meses, caso você queira cobrar o valor que você gostaria, mas se você quiser vender antes, provavelmente você vai ter que dar algum desconto para conseguir liquidar rápido. Para liquidar rápido, talvez algumas semanas. Ou seja, na melhor das hipóteses, você precisa levar algumas semanas para conseguir vender o imóvel próprio. Só que a galera que está assistindo sabe que, não é fácil assim. Às vezes você realmente leva meses, talvez algumas pessoas anos até conseguir vender um imóvel. Enquanto no fundo imobiliário, você consegue vender as suas cotas instantaneamente. Agora, tem uma coisa na nossa Bolsa de Valores que faz com que, mesmo depois de você ter vendido uma cota de um fundo imobiliário, ou vendido uma ação, tá? Você vai poder resgatar esse dinheiro, é diferente de vender. Você vai poder resgatar esse dinheiro com liquidez D+2. Ou seja, se você vender as cotas de um fundo imobiliário, o dinheiro ele vai aparecer na conta da sua corretora instantaneamente, você vai realizar a venda, mas você só vai poder resgatar esse dinheiro para você 2 dias úteis depois, tá bom? D+2 significa é o dia de hoje mais 2 dias úteis. Se fosse D+0, seria hoje, é o dia de hoje. Se fosse D+1, seria o próximo dia útil. D+2 é daqui a 2 dias úteis. Fez sentido? Então, de novo, o fundo imobiliário você pode vendê-lo instantaneamente, mas para você conseguir de fato resgatar esse dinheiro, ele leva 2 dias úteis até cair na sua conta. Deixa eu ver se está todo mundo entendendo aqui, galera. O que eu acho mais legal também, Brenão, em relação a essas opções que você mostrou, com a comparação em relação ao imóvel próprio, é que através do fundo imobiliário você consegue investir em shopping e ser dono de um shopping. Quem aqui conseguiria ser dono de um shopping? Comprar um shopping inteiro? Então, acho que realmente seria muito difícil, além de você poder comprar vários shoppings. Mas antes de passar a bola para você de novo, Brenão, eu tô vendo que a galera tá quase chegando nos 10 mil, hein? Ih, rapaz, eu acho que quando chegar nos 10 mil, eu vou soltar. Eu sei que a gente tá com quase 10 mil pessoas, estamos só com 3 mil likes. Galera, se você tá gostando do conteúdo, se o conteúdo tá claro aqui, como o Brenão falou, é gratuito, então deixa o seu like aí para ajudar a gente e com certeza isso vai ajudar a chegar na meta dos 10 mil. Cara, é que o YouTube ele divulga a live quando a gente dá like, então, dá um like aí, dá uma força também. De novo, esse conteúdo é gratuito para você, então, quando for falar da página do Pago, eu vou fazer isso claro, então, enfim, deixa o like aí para ajudar a gente, beleza? Então, a galera pediu para ir de novo, Vou falar rapidinho, tá, gente? Porque a gente tem muita coisa para falar. Então, vamos lá, de novo. Por que um fundo imobiliário é melhor do que o imóvel próprio? Ele te dá renda mensal? Dá. Mas o imóvel próprio também. Só que você tem um baixíssimo custo para investir em fundos imobiliários, ou seja, você pode começar a comprar cotas com R$50 se você tiver, enquanto o imóvel próprio você precisaria talvez de 300 mil. Fundo imobiliário tem isenção tributária no rendimento, então no aluguel ou no dividendo que você recebe, o que significa que quando você recebe aluguel todo mês, você não paga nada de imposto. Agora, quando você está falando de imóvel próprio, você tem que pagar 27,5%. A única coisa que imóvel próprio ganha do fundo imobiliário é quando você vai vender o imóvel. Quando você vai vender o imóvel, você tem que pagar 15% sobre o seu lucro, sobre o ganho de capital. Enquanto se você vai vender cota de fundo imobiliário, você vai ter que pagar 20% sobre o lucro. Breno, não preciso pagar 20% se eu não tiver lucro? Não. Você só vai pagar se você tiver lucro.
Próximo, você tem também um gestor qualificado administrando o patrimônio do fundo imobiliário, pensando no melhor interesse dos cotistas, para que eles sempre se valorizem ao longo do tempo. Uma pessoa que foi estudada, qualificada, para garantir que ela é a melhor pessoa para fazer o seu dinheiro se valorizar ao longo do tempo, investido naquele fundo imobiliário. Enquanto se você compra um imóvel próprio, é você que escolhe o imóvel. Então, você não fez um estudo de mercado, você não foi especificamente de acordo com as melhores práticas do mercado para garantir que você está investindo em algo que pode melhor trazer retorno para você, então você tem um risco maior se você que faz essa escolha. Outra coisa também, o fundo imobiliário ele tem alta liquidez, porque o tempo inteiro tem gente na bolsa de valores vendendo, comprando fundo, então você pode vender instantaneamente, mas o dinheiro leva 2 dias até cair na sua conta de fato. Enquanto você está falando de um imóvel próprio, quanto tempo leva para o dinheiro cair na sua conta? Cara, quando você vender pode ser meses, às vezes até anos, até você conseguir vender o imóvel. E por último, você tem um risco muito menor investindo em fundos imobiliários do que você comprando imóvel próprio. Porque fundos imobiliários têm diversificação de inquilinos. Você tem fundos imobiliários que têm vários imóveis, que cada um desses imóveis tem vários inquilinos, e cada um desses imóveis estão em várias regiões do Brasil. Às vezes você tem um fundo imobiliário que ele tem imóveis, tipo 40 imóveis parados pelo Brasil inteiro. Então, mesmo que aconteça uma coisa absurda, tipo, sei lá, caiu uma bomba em um desses imóveis, você ainda tem vários outros imóveis que estão ali com inquilinos pagando aluguel para você, tá? Então, de novo, isso daqui é fundos imobiliários do zero, do porquê que são melhores do que imóveis. Agora a gente tem que falar de um outro tipo de investimento que tem muita polêmica. E antes de começar a falar de ações, eu quero que você foque bem no que eu vou te falar aqui. Quem já ouviu o seguinte, galera? Eu quero que você comente aqui embaixo, tá? Ação é cassino. Quem que já ouviu isso daqui? Ação é cassino. Algumas vezes de pessoas próximas, inclusive. Posso te contar uma história, Filipão? Manda lá. Cara, contar uma história que aconteceu na minha vida, tá? Quando eu tinha... Cara, quando é que foi isso? Lá em 2008. 2008 tem tanto tempo. Eu tinha 11 anos de idade. Quando eu tinha 11 anos de idade, o meu pai, ele chegou em casa e ele estava super feliz. Meu pai estava super feliz. Ele falou, cara, acabei de comprar minhas primeiras ações. E eu, na época, tinha 11 anos de idade, não sabia o que eram ações. Aí eu perguntei, pai, o que é isso? Aí o meu pai falou, filho, isso aqui é um tipo de investimento que pode me deixar rico. Aí eu, caramba, mas como assim? Por que você nunca investiu nisso antes? Aí ele falou, porque eu achava que era muito arriscado. Só que eu vi os meus amigos investindo e eles começaram a ganhar muito dinheiro com a ação. E aí eu falei, vou investir também. Cara, sabe o que meu pai fez, Filipão? O quê? Ele botou todo o dinheiro que ele tinha em uma ação. Indo contra aquele princípio de diversificação, né? E a gente já vai falar sobre isso. O meu pai, isso realmente aconteceu, tá, gente? Meu pai, quando ele estava vivo, ele chegou em casa quando eu tinha 11 anos de idade, com esse discurso, exatamente assim. Ele botou todo o dinheiro que ele tinha acumulado a vida inteira em Vale do Rio Doce, que é uma mineradora, você deve ter ouvido falar, Vale, né? Lá na bolsa é Vale 3. E o que aconteceu em 2008, Filipão? Nós tivemos a crise do subprime, né? A gente teve uma das maiores crises da história. A bolsa do setor imobiliário norte-americano estourou. E o mundo inteiro viu o mercado de capitais, as suas bolsas de valores entrarem em colapso. O meu pai viu todo o seu patrimônio derreter da noite para o dia, praticamente. Ele perdeu quase 60% do patrimônio dele. Sabe por quê? Não é porque o meu pai investiu de forma que ele está investindo em ação só porque era muito arriscado. É porque ele não sabia o que ele estava fazendo. E, infelizmente, né, naquela época eu não sabia sobre investimentos para ajudá-lo, mas eu lembro disso como se fosse ontem, porque o meu pai, ele guardou a vida inteira para poder dar uma qualidade de vida melhor para minha mãe, para minha irmã, para mim, e ele teve que ver, cara, eu chegava em casa estressado, ficava ligando pro gerente do banco dele, falando, e aí, como é que tá a ação hoje? Que naquela época eu não conseguia acompanhar ainda pelo computador, né? Então era muito mais difícil. E aí, chegou um momento onde meu pai fez, sabe o quê? Não conseguiu mais aguentar ver o patrimônio dele caindo tanto e vendeu. Vendeu tudo. No pior momento, quando tudo tinha caído, meu pai vendeu todo o dinheiro. Ou seja, a gente tem motivos para pensar que ação é cassino. Porque muitas pessoas, assim como meu pai, quiseram ganhar dinheiro muito rápido, achando que aquilo ia ser a solução da vida delas, porque às vezes amigos começaram a investir, começaram a ganhar dinheiro, e aí foi com a manada, e o que aconteceu? Perdeu muito dinheiro. Só que, de novo, conhecimento é o maior minimizador de riscos que existe. A gente só perde muito dinheiro com ações quando a gente não entende como investir nelas.
Então é por isso que eu quero que você tenha a mente aberta. Posso contar com você agora? Cara, eu quero te ensinar a aumentar as suas rentabilidades e gerar renda passiva se alcançar a liberdade financeira. Se a gente não for aberto com isso daqui, não vai acontecer. Porque ações, como você vai ver, são o melhor investimento que existem. Ações são o melhor investimento que existem. E você vai entender, inclusive, tem alguma coisa a ver com ações aquilo que eu falei das rentabilidades, hein, Felipão? Alguma curioso, coisa hein? a ver. Eu não vou divulgar agora não, só para quem ficar aqui um pouquinho mais eu vou falar. Eu acho que uma frase legal para representar esses momentos, né, onde as pessoas perdem dinheiro na bolsa, é que se você entra pelo motivo errado, você vai acabar saindo também pelo motivo errado. Boa. Tem uma galera aqui falando que o som tá baixo, hein, cara? Não sei se é uma coisa geral ou se é só uma pessoa, não. Mas então vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos, se liga que a gente vai falar de ação agora e vamos eliminar esse tabu de que ações são muito arriscados ou ações não são bom investimento, tá? E eu vou te falar o que meu pai fez de errado, obviamente. Primeiro de tudo, ação, cara, é nada mais do que pedacinhos de uma empresa. Sabe uma empresa? Você fala uma empresa aí, sabe? Pô, tem Itaú, tem Ambev, tem Petrobras, tem várias e várias empresas que hoje são negociadas na Bolsa de Valores. De novo, Bolsa de Valores é um mercado onde você pode ter acesso por meio da corretora de valores, que você abriu conta. A gente falou de várias corretoras ontem. No Invest, XP, Rico, Clear, Banco Inter, né? São boas corretoras para você mandar seu dinheiro. E você pode comprar ações e fundos imobiliários por meio da Bolsa, né? Por meio da sua corretora de valores. Beleza. Ações, então, são pedacinhos de uma empresa. O que que significa? Se uma empresa, ela tem, por exemplo, 100 mil ações no total, e você compra 10 mil ações, você tem, então, 10% da empresa. Você se tornou sócio dessa empresa, você se tornou dono dessa empresa. E quando você compra uma ação, você se torna sócio de uma empresa, o que que significa isso na prática? É que você tem todos os direitos que um sócio da empresa tem. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, galera. Uma empresa gera lucro, não é? Pelo menos uma boa empresa deve gerar. Se uma boa empresa gera lucro, ela vai ter que se perguntar, putz, o que eu vou fazer com esse lucro? Ela pode pegar esse lucro e reinvestir no negócio, ou seja, vai começar novos projetos, vai contratar mais pessoas, vai produzir mais para vender mais, ou ela pode distribuir esse lucro que ela teve na forma de dividendos. Dividendos. Quem aqui já ouviu falar de dividendos? Comenta aí, ó. Tô olhando. Quem já ouviu falar de dividendos aqui antes? Dividendos são nada mais do que o lucro que uma empresa distribui para os seus acionistas. E uma empresa, ela não vai só ou reinvestir tudo ou distribuir tudo em dividendos. Vamos supor que uma empresa, ela lucrou R$1 milhão, beleza? Esse foi o lucro que uma empresa teve. Então, putz, empresa bacana, tá dando um lucro legal, R$1 milhão. Ela pode escolher o seguinte, olha, eu quero continuar crescendo, mas eu quero poder remunerar os meus acionistas. E aí o que ela vai fazer? Ela pode escolher, por exemplo, pegar desses 1 milhão de lucro, reinvestir 500 mil no negócio, contratando mais pessoas, fazendo novos projetos, expandindo as suas operações, e os outros 500 mil ela distribuir na forma de dividendos. Ou seja, dividendos também são uma fonte de renda passiva. Porque todo ano que uma empresa for lá e for distribuir os seus dividendos, você que comprou ações dessa empresa vai ganhar também esses dividendos, na proporção, obviamente, do que você comprou. Então, por exemplo, se uma empresa que tem 100 mil ações, você comprou 10 mil, se uma empresa distribuiu, sei lá, R$1 milhão de lucro, então você que tem 10% da empresa vai ter 10% desse lucro. 10% de R$1 milhão é 100 mil reais. Obviamente, para a gente começar, você não vai conseguir comprar o tanto de uma empresa a ponto de já ganhar 100 mil reais de lucro. A gente começa com alguns centavos, depois com alguns reais, e aí a gente vai aumentando a posição que a gente tem, ou seja, o quanto de ações a gente tem daquela empresa, até que a gente tenha tantas ações que essas ações possam custear a nossa qualidade de vida e a gente possa viver de renda. É a mesma coisa com fundos imobiliários. A tese é, ao longo do tempo, você vai pegando uma parte da sua renda e colocando na sua caixinha de liberdade financeira. Você lembra que a gente falou ontem? Necessidades, educação, lazer, objetivos e liberdade financeira. Ações e fundos imobiliários são exatamente esses investimentos que estão dentro da caixinha de liberdade financeira. Porque para a gente alcançar a liberdade financeira, a gente precisa de renda passiva. E renda passiva é adquirida por meio de ações e fundos imobiliários. Ações que pagam dividendos e fundos imobiliários também. Fundos imobiliários pagam dividendos todos os meses.
Ações dependem. Às vezes alguma empresa ela pode distribuir dividendos a cada trimestre, às vezes empresas distribuem a cada semestre, às vezes distribuem a cada ano. Depende da empresa. Agora, a questão é, você vai ter uma fonte de renda consistente. E se você tiver uma carteira com várias ações, você provavelmente pode acabar tendo dividendos todos os meses, porque uma ação que paga no mês, pode ser que uma outra pague no outro, uma outra pague no próximo, enfim. E aí você consegue ter essa fonte constante de renda passiva. Beleza? Então vamos continuar aqui. Antes, Brenão, só deixar um aviso aqui para o pessoal que está com uma dificuldade, às vezes, em relação à qualidade do vídeo. Existe na configuração a reprodução de qualidade automática. Se você entrar e melhorar a qualidade, automaticamente vai melhorar o seu vídeo aí, você vai conseguir acompanhar melhor. Beleza? Só não deixar de passar esse recado. E estamos batendo os 10 mil, hein? Quando a gente vai bater, mano. Prepara a pistolinha. Vai rolar a pistola e vai rolar uma dica da senha de hoje, beleza? Olha, teve alguém que perguntou aqui qual que é a idade para você começar a abrir conta em corretora. Não tem, tá? Você pode ser menor de idade e começar a investir, não tem problema nenhum. Você só precisa de uma autorização dos seus pais. Mas isso, quando você estiver preenchendo o seu cadastro na corretora de valores, ele vai pedir para você colocar. Então, fica descansado com isso. Mesmo sendo menor de idade, você consegue investir por uma corretora pelo seu nome com o seu dinheiro. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Esses dividendos que eu falei para vocês, eles são parte de uma coisa chamada de proventos. Existem dois tipos de proventos. Você já aprendeu um, que são os dividendos. E existe um outro tipo de provento chamado juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio. Qual que é a diferença entre esses dois aqui? Não vai entrar fundo, mas eu vou falar bem rapidinho. Dividendos, como você já entendeu, é a distribuição dos lucros de uma empresa, enquanto juros sobre capital próprio são considerados como um gasto de uma empresa que é pago para os acionistas logo de cara. Então é só uma diferença contábil. Na sua vida, não vai fazer diferença nenhuma. É tudo provento que vai entrar na sua conta. Ah, e detalhe, aqui no Brasil, a gente tem 100% de isenção tributária no recebimento de dividendos. Dividendos. Ou seja, quando uma empresa distribui os seus lucros para os acionistas, ela já tem que pagar imposto. Por isso que quando entra no seu bolso, você não paga imposto, porque senão seria bitributação. Ou seja, quando você recebe dividendo, você não precisa pagar nada. Da mesma forma como fundos imobiliários, você também não precisa pagar nada. Combinado? Agora, ó, a gente vai começar a entrar fundo aqui, viu? Tá anotando? Quem é que tá com papel e caneta aí anotando, hein? Acho que quem participou ontem viu que tinha alguma necessidade, né, Felipão? Já tinha que vir preparado, porque aqui a gente vai a fundo nesse assunto, viu? É verdade, cara. Então, bom, a gente tem principalmente os mais conhecidos tipos de empresas são esses aqui, ó. Small caps e blue chips. Isso daqui são empresas, tá? Small caps e blue chips. Qual que é a diferença de cada uma delas? As small caps, elas são empresas pequenininhas que estão na bolsa de valores. Sabe aquelas empresas que acabaram de estrear na bolsa, que tem muito para crescer ainda, que estão lucrando, mas elas pegam o seu lucro, reinvestem tudo para crescer mais e mais e mais e mais? O que acontece? As pessoas que investem em small caps, elas querem dividendos, Filipão? Não. Elas querem valorização. Elas querem ver o preço das suas ações subindo ao longo do tempo. Elas não querem saber de dividendo. Agora, existem as também chamadas blue chips. O que são as blue chips? As blue chips são empresas que elas já chegaram num estado de maturação, já cresceram bastante, e agora para elas continuarem crescendo na mesma velocidade é muito difícil. Pega, por exemplo, uma Ambev da vida. Cara, uma Ambev é uma empresa grande ou pequena, Filipão? Gigantesca. Pô, grande pra caramba, é multinacional, né? Inclusive, ela comprou várias empresas internacionais, tipo a Anheuser-Busch, por exemplo, que é a produtora da Budweiser. Né? Então, tu vê uma empresa brasileira o quanto cresceu. Ou seja, quem investiu nas ações da Ambev lá atrás, ganhou muito dinheiro. Só que, para uma pessoa investir numa ação da Ambev agora e esperar que ela vá dobrar daqui a alguns anos, é uma coisa talvez mais difícil ou mais fácil do que se ela escolhesse investir numa small cap, por exemplo? O que você acha, Filipão? Deixando claro que small cap é uma empresa com valor de mercado muito menor, porque ela tem mais espaço para crescimento, é muito mais fácil você dobrar 1 para 2 do que 100 para 200, né? Exatamente, com certeza. Pô, que exemplo bom, cara. Porque uma empresa como small cap, ela tem um valor pequenininho, como o Felipe falou, às vezes 1 bilhão. No mercado de bolsa, 1 bilhão é pouco, tá, gente? É porque são valores meio absurdos. Mas uma empresa que vale 1 bilhão, é muito mais fácil dela dobrar para 2 bilhões do que uma empresa que vale 100 bilhões dobrar para 200 bilhões. Afinal,
Uma empresa para dobrar de 1 para 2 precisa construir mais 1 bilhão de valor de mercado. Enquanto uma empresa que vai dobrar de 100 para 200 precisa construir 100 bilhões de valor de mercado. Então, acaba sendo muito mais difícil. Mas, se você quiser viver de renda, o que você precisa ter? Você precisa ter os blue chips, porque são os blue chips que vão tirar renda. Só que, como você vai ver daqui a pouco, existem diferentes momentos da vida. Existe um momento onde você está querendo porrar e fazer seu patrimônio crescer bastante. E existe um momento onde você quer viver de renda. Qual que é a ideia aqui? Eu vou te mostrar que, dependendo dos objetivos que você tenha, você vai diminuir ou aumentar a proporção que você tem na sua carteira de small caps ou blue chips. Se você quer fazer seu patrimônio crescer agora, então você vai aumentar a proporção de small caps, porque ele vai se multiplicar bastante. Se você quer viver de renda, você vai aumentar a participação que você tem em blue chips e também em fundos imobiliários, porque aí você vai ter uma renda passiva consistente daquilo. Tá fazendo sentido? Até aí tudo bem? Está claro, Filipão? 100% claro. Então, ó, próximo aqui, ó. Quando a gente vai lá na corretora de valores e a gente vai negociar ações, a gente vai ter que escolher se a gente vai querer comprar. Olha só, a gente quando vai na corretora de valores e vai negociar ações, a gente vai ter que escolher se a gente vai negociar o lote padrão ou o fracionário. Lote padrão ou fracionário. O que é o lote padrão? Na Bolsa de Valores, a gente só pode comprar ações de 100 em 100. E às vezes isso acaba fazendo com que ações sejam um pouco caro para a maior parte das pessoas. Não é que nem fundos imobiliários que você pode comprar uma cota, 2 cotas de R$50. Uma ação, sabe qual que é o mínimo que você pode comprar? 100. Se você só pode comprar 100 ações no mínimo, o que vai acontecer? Às vezes uma ação que é R$10, você tem que comprar 100 ações no mínimo, você vai ter que gastar então, R$1.000. E não é todo mundo que tem R$1.000 assim, sabe? Para você comprar logo uma ação. E aí, o que aconteceu? Criou-se o mercado fracionário. O mercado fracionário é quando você vai lá na sua corretora de valores e aí você coloca o ticker da ação. Ticker é uma sequência de 3 letras, como por exemplo, aqui ó, ITUB. 4 letras. De 4 letras, obrigado, que tem um número no final. Isso daqui se chama de ticker. O ticker é a forma como se identifica uma ação na Bolsa de Valores. Esse ticker aqui que eu coloquei é uma ação de verdade. É a ação do Itaú, do Banco Itaú. E quando a gente vai lá comprar ações do Itaú, a gente coloca isso aqui, ITUB 4. E é isso que a gente vai fazer que a gente compre as ações lá na Bolsa, certo? Por que eu estou te falando isso daqui? Porque quando você vai comprar um lote padrão, você coloca esse ticker. Isso daqui vai te dar 100 ações. Agora, você pode comprar uma ação também. Sabe como é que você faz isso? Pelo mercado fracionário. Como é que você negocia pelo mercado fracionário? Você vai chegar aqui, ó, e vai colocar um F no final. F de fracionário. F de Felipe. E de Felipe. Exatamente. E automaticamente vai permitir que você possa negociar frações de 100. Então, se você está com pouco dinheiro, quer começar a investir, mas você não tem condição de comprar logo o lote padrão, que é de 100 ações, só você colocar um F aqui, e aí você vai poder negociar frações disso. Beleza? Deixa eu ver se está todo mundo entendendo até agora aqui, hein? A gente falou bastante coisa, cara. E estamos quase batendo os 10K, hein? Tá faltando pouco, eu vejo que tá subindo esse número, a galera tá compartilhando. Uhum. Bora seguir compartilhando que vai rolar uma bala e a dica para senha para você colocar no seu teste. Sim, vai ter teste de conhecimento cara, no final. Se bater 10 mil, eu trago o Potter aqui para dar uma palavrinha. Opa! A galera conhece o Potter aí? Caso você não saiba, Potter é o meu cachorro e ele vem todo dia trabalhar aqui. Ele, na verdade, é o CEO da empresa, então, né, eu não sei se ele vai gostar muito que eu traga ele, porque ele tem que fazer coisas muito mais importantes, né, do que fazer parte de uma live. Mas eu posso dar uma convencida, ver se ele vem aqui também, né, porque ele vem trabalhar todos os dias com muito afinco. Então, se bater 10 mil, eu trago o Potter aqui para dar uma palavra com vocês também. E o Felipe já prepara aqui a bala, né? Já tá na minha mão. Mas deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Potter, e acho que o negócio do Potter aqui, ó. Tipo brincar com a bolinha. Não, cara. O Potter, ele bota todo mundo para trabalhar, irmão. Tá pensando o quê? O Potter é... Enfim. Vamos continuar. Então tá tudo... Bom, então fazer uma brincadeira do Potter, eu tô imaginando aqui que tá tudo certo, né, galera? Então, maravilha. Vamos continuar, então. Chega aí, ó. Chega aí. Quando você for lá na Bolsa de Valores pela sua corretora de valores, você vai encontrar 2 tipos de ação. Primeira, as ações ON, que são as chamadas ações ordinárias.
ON é sigla para ordinária, tá? Ou as ações PN, que são as preferenciais. Qual que é a diferença das ações ON e PN? Você consegue ver pelo ticker, tá? Quando você pega uma ação do Itaú, por exemplo, o Itaú, aqui, eu terminei com o número 4. Esse ticker aqui, ITUB4, são as ações preferenciais do Itaú. Eu coloquei aqui, ITUB4. Enquanto as ações ON, elas terminam com o número 3, ITUB3. Ou seja, as ações PN, preferenciais, terminam com o número 4, as ações ON terminam com o número 3. Breno, mas pô, beleza, isso aqui decoreba esse negócio. O que que significa ação ON e PN? Agora você vai entender. Ó, as ações ordinárias, ou as ações ON, elas são as mesmas ações que os sócios que fundaram a empresa têm. Ou seja, são as ações que de fato te fazem sócios da empresa. Dão poder de voto, porque se você é acionista de uma empresa, você tem poder de voto na proporção da participação que você tem dessa empresa, né? Então, pô, se você comprou 1% da empresa na bolsa, você vai ter um voto que equivale a 1% desses 100% que a empresa tem. Agora, quando você compra uma ação PN, sabe o que você ganha? Você não ganha poder de voto. Você não tem as ações que os sócios majoritários dessa empresa têm. O que você tem é a preferência para receber, sabe o quê? Proventos. Ou seja, quando uma empresa vai distribuir os seus lucros, ela tende a distribuir mais dividendos para os detentores de ações preferenciais, de ações PN, do que distribuir lucros para os detentores de ON. Breno, quer dizer então que os detentores de ON não recebem dividendos? Não, recebem, só que menos. Quem normalmente recebe mais são os que têm PN. E esse é um dos motivos pelo qual mais pessoas escolhem até comprar ações preferenciais, PN, do que ações ON, beleza? Ó, e quem não tá entendendo isso daqui, gente, de novo, vai ter tudo resumo que a gente vai mandar lá no grupo do WhatsApp. Se você não tá no grupo do WhatsApp, o link tá aqui embaixo. Então a gente tá mandando material de todas as lives para garantir que você vai conseguir acompanhar, tá? Então, sim, anota, sim, faça suas dúvidas, mas esteja no grupo porque a gente vai mandar tudo lá também, beleza? Então, ó, de novo, a gente já falou ON e PN. ON, ações ordinárias, que são as mesmas que os sócios majoritários têm, que dão poder de voto, e as ações PN, que são as preferenciais, dão preferência nos dividendos. Hoje, está ficando cada vez mais raro encontrar ações preferenciais. Sabia disso, Filipão? Porque provavelmente as pessoas elas estão querendo ter as mesmas ações dos sócios, né? Dos sócios, cara. E aí, existe uma coisa também que as empresas que começam a ser negociadas na bolsa, elas estão optando por só emitirem ações ordinárias, sem PN, porque isso tem sido percebido pelo mercado como um alto grau de governança. Ou seja, as empresas que emitem ações ON só, elas acabam sendo percebidas como empresas que, nossa, são empresas transparentes, são empresas, legais. Então, acaba que o mercado mesmo está fazendo com que, ao longo do tempo, exista cada vez menos empresas emitindo PN. O que é muito bom pra gente, porque, facilita, né? E aí, quando for distribuir dividendos, só vai ter ON para distribuir mesmo, então não vai fazer diferença nenhuma. Então, muitas empresas que você compra hoje na bolsa nem tem ação PN, mas existem várias, como, por exemplo, essa do Itaú aqui que eu falei, que ainda tem. Então, você precisa saber, pelo menos, qual que é a diferença delas, certo? Agora, outra coisa aqui, e aí você vai entender por que o meu pai perdeu dinheiro, tá? Brenão, sabe por que também é muito legal você ter alguma ação ON, e as pessoas elas começam a exigir isso, porque você começa a defender o acionista minoritário, porque as pessoas que têm poder de decisão dentro da empresa são os acionistas majoritários, né? Quem tem, de fato, quem trabalha lá dentro tem algum poder de decisão. E quando a empresa ela só emite ações ON, e você também tem esse tipo de ação, você tem exatamente a mesma ação do dono, né? Do sócio majoritário. Então, naturalmente, você vai ganhar a mesma coisa que ele vai ganhar. Boa. Então, ó, você vê que aqui eu escrevi uma coisa chamada de trader. Quem já ouviu essa palavra? Fala aí, quero ver se alguém já está familiarizado com isso aqui. Trader, é só escrever eu. Trader, para quem nunca ouviu, é basicamente uma pessoa que faz o seguinte: vai lá na Bolsa de Valores e vai negociar ações de rápido. Assim, eu quero comprar uma ação agora, ela vai se valorizar e eu vou vender rápido. Por quê? Porque eu quero ganhar dinheiro rápido. Trader faz isso para que eles tenham, de fato, um trabalho onde eles ficam todo dia acompanhando o mercado e cumprem aquela imagem que a gente tem de Bolsa de Valores com várias telas de computador na nossa frente, com luzinha piscando, com não sei o quê, para que forme essa visão de que é muito arriscado, eu tenho que acompanhar o mercado todo o tempo. Mas não. Isso quem faz é trader. E olha só, saiu uma pesquisa do IBGE
em parceria com a FGV, que mostrou que mais de 99%, eu coloquei só 99%, mas é mais de 99% dos traders, eles ficam no prejuízo no longo prazo. Ou seja, não sustenta. E o 1% que fica no lucro, eles ganham a mesma média que ganha um motorista de aplicativo. Olha que doideira. É mais seguro, então, você ganhar dinheiro como motorista de aplicativo do que você se tornar um trader para ganhar isso. Porque se você for um trader, talvez você entre para a estatística e faça parte dos 99% que ficam no prejuízo no longo prazo. Ou seja, esse negócio de querer ficar acompanhando o mercado, de comprar, vender e tal, cara, é muito arriscado. Agora, quando a gente fala aqui dos holders, tem uma frase que diz o seguinte: holders é o quê? É uma pessoa que compra uma ação que ela gosta, que ela sabe que é de uma empresa que produz algo que é bom para o mundo, que ela tem bons fundamentos, ou seja, uma empresa que gera lucros consistentes, uma empresa que cresce, uma empresa que você, de fato, quer se tornar sócio porque é uma boa empresa. E você segura essa ação. Por isso que holder em inglês, hold é segurar. Quando você segura uma ação para o longo prazo, você acaba participando do crescimento dessa empresa. E olha só, sabia que 51% dos dias uma ação dá lucro, mas num ano 70% dá lucro, só que numa década 99%? Por isso que quando você segura uma ação para o longo prazo, provavelmente você vai ficar no lucro. Então os holders, 99% ficam no lucro em 10 anos. O que significa aqui? Que você pode escolher fazer o caminho de enriquecimento rápido, onde você vai querer comprar e vender e depois entrar para a estatística que fica no prejuízo, sendo um trader, ou você pode buscar ser um holder, uma pessoa que compra uma ação, que ela entende que é de uma empresa que tem bons fundamentos, que gera lucro consistente, que tem receita, que tem um patrimônio líquido crescente. Ou você, basicamente, pode escolher o contrário disso. O holder, ele vai ser a pessoa que vai poder participar do crescimento da empresa, recebendo dividendos ao longo do tempo, recebendo a valorização que essa empresa tiver ao longo do tempo, para que aí sim ele possa se beneficiar disso. Beleza? Então, de novo, ações, pedacinhos de empresa, você pode ganhar na valorização ou você pode ganhar no recebimento de proventos. Proventos têm dividendos, juros sobre capital próprio também. Quais são os tipos de ação que tem? As small caps, que são pequenas empresas de baixa capitalização, que têm muito potencial de crescimento, não tendem a distribuir dividendos. Você tem as blue chips, que são empresas que já cresceram muito, não têm mais tanto potencial de crescimento, mas agora, justamente porque não tem muito mais como você ganhar dinheiro na valorização, elas tendem a distribuir proventos, e aí são fontes boas de renda passiva. Você tem o lote padrão, que são você comprar ações de 100 em 100, ou você pode comprar ações no mercado fracionário, caso você não tenha dinheiro para comprar o lote padrão inteiro. A diferença de ações ON para PN é que ON são as mesmas ações dos acionistas majoritários, enquanto PN são a preferência que você tem em receber dividendos quando você compra um desse tipo de ação. As ações ON terminam com 3, as ações PN terminam com 4. E traders são aquelas pessoas que ficam comprando e vendendo ação o tempo inteiro para ficar no lucro, e os holders são pessoas que seguram essas empresas para conseguirem participar do seu crescimento. Brenão, sabe o que é muito interessante, inclusive? É que a gente pega esses dados e contra dados, definitivamente não há argumentos. 99% das pessoas, elas tendem a perder dinheiro quando vão para o trade e 99% das pessoas tendem a ganhar dinheiro quando vão segurar uma ação ao longo do tempo. Acontece que, pensa que se a gente pegar em uma sala com 100 pessoas e a gente identificar que 99% dessas pessoas que estão comendo um alimento que está nessa sala, esse alimento ele está envenenado e 99% das pessoas podem morrer. Você acha que essas pessoas comeriam esse alimento? Ou, por 1% de chance, elas acabariam tomando esse risco e comendo esse alimento? Provavelmente não. Provavelmente elas não iam comer esse alimento. Elas iriam para algo em que 99% das vezes você não seria envenenado. E acontece que justamente por ser um mercado um pouquinho mais sexy, me parece que as pessoas acabam tendendo a ir para o lado pior. Pois é porque esse negócio de você querer enriquecer rápido, putz, é muito atraente, né? Então a gente acaba às vezes se deixando levar por promessas muito grandes e mirabolosas sem ter acesso ao conhecimento. Onde é que foi que meu pai errou quando ele perdeu todo aquele dinheiro? É que meu pai, ele comprou quando todo mundo estava comprando, quando os amigos dele começaram a falar que ele tinha que investir em ação, ele não estudou, ele comprou tudo numa ação só. Ou seja, ao invés de ele pegar um pouquinho do patrimônio e comprar um pouquinho de ação e de várias ações diferentes para diversificar o seu risco, e depois no próximo mês comprar mais um pouquinho, e no próximo mês pegar mais um pouquinho, o que ele fez? Ele colocou todo o que ele tinha logo de uma vez. E aí o problema de você colocar todo o dinheiro logo de uma vez é que se acontecer alguma coisa tipo a crise do subprime ou a pandemia, você vai se ferrar, irmão.
Porque você quis colocar todos os ovos numa cesta só. E nos investimentos isso não pode acontecer. Se você tem dinheiro para investir, você tem que colocar um pouquinho, depois um pouquinho, depois um pouquinho. Porque se nesse tempo cair, você vai poder comprar na baixa, quando está todo mundo vendendo. Porque se você comprou uma ação quando ela estava com um preço muito alto, você concorda que quando ela caiu, não ficou mais seguro de você comprar? Agora ela tem mais potencial de crescer. Mas a maior parte das pessoas pensa o contrário, pensa, nossa, está subindo tanto, vou comprar. Só que compra quando todo mundo já comprou, quando o mercado já precificou a ação num preço alto. E aí ela tem muito espaço para cair. E aí o que a maior parte das pessoas faz? Quando começa a cair de fato, vende e realiza o prejuízo. É isso que o meu pai fez. E foi isso que fez ele perder tanto dinheiro. Se ele tivesse comprado um pouquinho no começo, teria subido. Por quê? Subiu no primeiro momento, sempre sobe quando você está nesse hype de todo mundo querer comprar. Mas depois, quando caiu, ele ter perdido pouco dinheiro. Ele ainda tem dinheiro guardado para ele comprar mais quando caiu. E aí, ao longo do tempo, ele tem muito mais rentabilidade do que aquela galera que comprou quando estava na alta, certo? Então, a gente precisa tomar cuidado em não querer colocar todos os nossos ovos numa cesta só de uma vez. Beleza? Então, ó, chega aí, gente. Vamos continuar, então. Da mesma forma como existem ações aqui no Brasil, existem ações estrangeiras também. E ações estrangeiras são uma excelente forma para a gente conseguir diversificar o nosso patrimônio. Porque quando a gente investe no Brasil e a gente investe lá fora, a gente se protege do câmbio. Desde 1994, quando a gente implementou o Plano Real aqui no Brasil, o que aconteceu? O dólar ele só teve uma direção. Qual direção que foi, galera? Desde 1994, quando tinha uma paridade de 1 para 1 do real. O real já valeu $1, sabia? Lá em 1994, quando começou o Plano Real, era isso. R$1 valia $1. O dólar só teve uma direção, e essa direção foi para cima, né? O dólar não parou de subir. E os motivos pelo qual o dólar não parou de subir foram vários. Primeiro, porque a gestão dos recursos públicos que os Estados Unidos faz é melhor do que a nossa. Ou seja, a gente tende a, pela própria gestão ineficiente, desvalorizar a nossa moeda. E se a gente desvaloriza a nossa moeda, quer dizer que o dólar ele fica cada vez mais forte. Só que se o dólar fica cada vez mais forte em relação ao real, quer dizer que a gente vai perdendo o nosso poder de compra. Então, ter investimentos em dólar permite que a gente consiga proteger o nosso patrimônio justamente da má gestão dos recursos públicos. Outra coisa, aqui no Brasil, a gente tem leis um tanto frouxas de propriedade privada, o que significa que, às vezes, você pode confiscar uma terra, confiscar uma empresa, você pode confiscar alguma coisa, o governo ele tem autoridade para fazer isso, nos Estados Unidos não. Você tem mais segurança. E se é um país que tem mais segurança, os investidores eles dão mais credibilidade para os Estados Unidos do que no Brasil. Ou seja, se você tem mais dinheiro indo para os Estados Unidos do que o Brasil, o que acontece com o preço do dólar? Ele tende a subir mais do que o real, onde a gente não tem esse tipo de segurança também, certo? Por isso que no longo prazo é de se esperar que o real ele vá continuar se desvalorizando em relação ao dólar. Ah, Breno, putz, quer dizer então que agora o real não vai mais voltar a valer R$4? Não, pode ser que ele volte em algum determinado momento. Mas no longo prazo, a gente só precisa assumir essas premissas, que os Estados Unidos ele tem uma melhor gestão de recursos públicos que a nossa, ele tem leis de propriedade privada mais eficientes do que a nossa também. E isso vai fazer por si só que o crescimento dos Estados Unidos, por ser a economia mais forte do mundo, vá fazer com que o dólar continue se valorizando em relação ao real. Movimentos de curto prazo sempre podem acontecer. Às vezes o real consegue subir e o dólar cair e ficar mais barato da gente ir para a Disney. Só que no longo prazo é difícil da gente entender que essa é uma realidade. É por isso que é muito importante que a gente tenha dinheiro lá. E para você investir lá fora, o que você tem que fazer? Você tem que abrir conta numa corretora de valores norte-americana. A Jovens tem parceria com uma corretora que se chama Avenue. Deixa eu ver se eu escrevo aqui, ó. Avenue. É tipo avenida, tá? Avenue. Então depois, se quiserem dar uma olhada, coloca lá no Google, Avenue. E aí vocês podem abrir conta nessa corretora, que é uma corretora de valores que foi feita para brasileiros. Bem legal. Então, basicamente, os benefícios é que você tem uma proteção contra o câmbio, então você protege o seu poder de compra, o poder da desvalorização do real. Você está podendo investir nas maiores empresas do mundo, na maior cultura de empreendedorismo do mundo também. E você pode gerar renda passiva em dólar. Isso que é o melhor de tudo. Cara, gerar renda aqui em real é legal? Com certeza. Só que real é uma moeda fraca. Quando a gente gera renda em dólar, a gente está gerando renda numa moeda forte. Ou seja, a gente tem muito mais poder de preservar nosso patrimônio. Ou seja, da mesma forma quando a gente investe em ações e fundos imobiliários aqui no Brasil, lá no exterior a gente investe em stocks, que são ações norte-americanas, e REITs, que são os fundos imobiliários norte-americanos.
REIT é sigla para Real Estate Investment Trusts. Então, fundos imobiliários, tá? Para que a gente consiga ficar na mesma página. Ou seja, REITs e stocks. Da mesma forma que a gente tem small caps e blue chips aqui no Brasil, no caso stocks, a gente tem small caps e blue chips também. Então, quando a gente investe nas empresas, a gente ganha renda. Breno, mas se meu dinheiro está lá fora, do que vai servir eu ter renda se eu moro aqui no Brasil? Aí que tá. Por exemplo, você pode ter um cartão estrangeiro que você tem débito da sua conta. Ou seja, mesmo você tendo conta lá fora, o fato de você ter esse cartão dessa conta que você tem lá fora permite que você possa pagar ele aqui sem taxa. Por exemplo, a Avenue faz isso, né? Então, você abre conta lá na Avenue, você pede o cartãozinho, você começa a receber dividendo em dólar, você consegue gastar aqui no Brasil. Ou seja, você pode viver sua qualidade de vida recebendo em dólar, sem pagar taxa, sem pagar IOF, sem pagar imposto, simplesmente porque você dolarizou seu patrimônio. Ou seja, é bem bacana de você ter isso daqui para poder diversificar o seu patrimônio e aumentar a sua rentabilidade também, beleza? Aqui no Brasil existem os chamados de BDRs, que é uma modalidade de investimento que eu só quero tocar, mas não é uma que eu invisto e eu não recomendo que você invista também. Por o seguinte motivo. BDR, você quando vai receber um dividendo, você já tem que pagar 5% de taxa sobre os dividendos que você recebe. Por quê? Porque a instituição que emitiu esse BDR, que é basicamente um título que replica uma ação estrangeira, ele acaba tendo que ser remunerado por fazer esse serviço, né, de emitir os BDRs aqui no Brasil. Então, enquanto você pode, por exemplo, comprar uma estoque da Apple diretamente na Bolsa Norte-Americana, você pode comprar um BDR aqui no Brasil que replica essas ações. Mas você vai ter que deixar 5% logo de cara aqui, tá? BDRs você tem acesso à sua própria corretora de valores também, beleza? Bom, o dinheiro, ele fica aqui no Brasil, então você ainda tem o risco Brasil quando você compra um BDR, e você tem baixa liquidez, ou seja, para você entrar e sair desse investimento acaba sendo mais difícil se comparado a, por exemplo, nos Estados Unidos, porque você tem muito mais volume de negociação, o mercado de capitais norte-americano mais aquecido do mundo, o que significa que tem muita gente comprando e vendendo ativos lá o tempo todo. Aqui no Brasil, menos. E aqui no Brasil também existem algo em torno de 600 BDRs. Parece muito, só que 80% do volume de negociação de BDRs no Brasil estão negociados em 6 BDRs. Enquanto os outros 594 que existem, eles acabam tendo uma liquidez muito baixa. Agora, aqui nos Estados Unidos, você tem mais de 8 mil ativos. E detalhe, aqui nos Estados Unidos também, você tem os ADRs. Isso daqui é mais avançado, mas eu quero tocar. O que são ADRs? São os BDRs, só que estrangeiros, nos Estados Unidos. São American Depository Receipts. Aqui são Brazilian Depository Receipts, né? Então, da mesma forma como uma empresa norte-americana vem aqui para o Brasil para negociar suas ações por meio de BDRs, tem muitas empresas do mundo inteiro que vão nos Estados Unidos negociar suas ações por meio de ADRs. Por exemplo, a China. Dizem que a China é a economia que mais está crescendo hoje em dia, que estão surgindo com as maiores empresas inovadoras também. Então, para diversificar o patrimônio, pode ser interessante que a gente entenda o conceito de ADRs. Caso você queira investir nos Estados Unidos, você pode investir no mundo inteiro também, beleza? Tá, e aí agora você me pergunta, Brenão, cara, Brenão, como é que eu vou compor a minha carteira de investimentos? Eu entendi que tem mas um monte de ativo. Tem ação, tem fundo imobiliário, tem REIT, tem estoque, tem criptomoeda também. Cara, como é que eu vou pegar tudo isso que você está chamando de ativo, que gera renda, e compor numa carteira? Qual que vai ser o percentual de cada uma delas? Eu vou te explicar. Eu vou te explicar hoje ainda, tá? Então fica aqui, porque você vai aprender. Agora, o que você precisa aprender primeiro é, você não pode comprar só um. Por que você não pode comprar só um ativo? Porque se você colocar todos os ovos numa cesta só, cara, e se a empresa falir? E se acontecer alguma coisa no mercado que faça com que os produtos e serviços dessa empresa fiquem obsoletos? E se acontecer alguma coisa naquele setor em específico que destrói a empresa? Você tem um risco muito grande. E é por isso que a gente precisa diversificar. Chega aqui, ó. Como é que a gente entende diversificação? Olha só. Esse daqui é um gráfico que mostra basicamente o risco da nossa carteira, aqui no eixo Y, contra o número de ativos que a gente tem na carteira. Quando a gente tem ativos de setores diferentes, ou seja, empresas que são no setor de tecnologia, outras que são no setor de energia, outras que são no setor bancário, outras que são no setor imobiliário, quando a gente tem um número de ativos que aqui vai em torno de 15, você começa a diminuir completamente o seu risco não sistêmico. E aqui presta atenção. O que é o risco não sistêmico?
O risco não sistêmico é o risco da sua própria ignorância. Ou seja, é o risco de você, com falta de conhecimento, acabar colocando todos os ovos numa cesta só. Se você só tem um ativo, você tem um risco muito grande de acontecer alguma coisa com esse ativo e você perder dinheiro. Mas, quando você tem mais ativos de setores diferentes da economia, você acaba mantendo a sua rentabilidade, mas diminuindo o risco de você perder dinheiro. Porque, às vezes, a perda que você tem no ativo é compensada pelo ganho que você teve nos outros. Então, é muito importante que você tenha um número de ativos, em torno de 15 aqui, para você conseguir eliminar o risco não sistêmico. Breno, estou vendo aqui embaixo que existe esse risco sistêmico também. O que significa risco sistêmico? O risco sistêmico, você não pode fazer nada por ele. Sabe por quê? Porque esse é o risco do colapso do mercado. Por exemplo, se você está no mercado de capitais, com uma carteira diversificada, lá no começo de 2020, chegou o coronavírus, o que vai acontecer? Você vai perder dinheiro. Porque todo mundo perdeu. Lá na crise de 1929, você vai perder dinheiro. Lá no subprime, você vai perder dinheiro. Na crise do petróleo em 1980, você vai perder dinheiro. Na crise das bolhas das empresas.com no ano de 2000, você vai perder dinheiro. Porque o mercado inteiro colapsou. Foi uma crise de mercado. E isso daqui é o risco sistêmico. Por isso que é impossível você completamente isentar o risco sistêmico. Porque pode sempre existir risco do mercado entrar em colapso e você acabar perdendo dinheiro, mesmo que você tenha uma carteira diversificada. Mas a sua parte você faz. Você diminui o risco não sistêmico, aumentando o número de ativos da sua carteira até uns 15 de setores diferentes da economia, onde você sabe que vai ter ações do setor bancário, do setor elétrico, do setor de tecnologia, do setor de indústria, do setor de varejo, de vários desses setores, para que você consiga diluir o risco da sua carteira, preservando a sua rentabilidade. Beleza? Outra forma de você diversificar, como a gente falou, em moeda. Tendo ações estrangeiras, ou então REITs, capital dolarizado, mandar dinheiro lá para fora para que você consiga diversificar seu patrimônio e aumentar sua rentabilidade também. Um mito que é, quanto mais ativos você tem, mais rentabilidade você vai ter. Isso é um mito. Sabe por quê? Porque para você, quando começa a compor a sua carteira de ativos, você tem que estudar as empresas. Você tem que ver se as empresas que você está compondo são boas empresas ou não. E eu vou te falar exatamente como você escolhe as melhores empresas, você analisa elas, eu vou te mostrar na prática isso amanhã. Amanhã, de longe, é o dia mais importante, tá? Então, putz, cara, bota na tua agenda aí para você amanhã, 8h03, tá aqui, porque a gente vai entrar a fundo em análise de ativos. Mas, enfim, quando a gente fala de número de ativos por número de ativos, pô, se você tiver 100 ativos na sua carteira, tu vai conseguir avaliar todos eles bem? Você vai conseguir acompanhar essas ações ao longo do tempo? E se uma empresa mudar a governança, mudar a diretoria? E se a empresa fizer alguma coisa que você não curte? Você não vai conseguir acompanhar. E o que vai acontecer? Você vai acabar perdendo rentabilidade simplesmente porque você colocou ativos demais. O que você faz, então? Você não busca diversificar simplesmente colocando quantos ativos você achar, coloca um número fixo, até 15 a 20 ativos, que vão fazer justamente que você tenha condição não só de acompanhar os ativos, mas também de diminuir o risco não sistêmico, que é o risco da nossa própria ignorância. Beleza? E outra coisa, quando a gente começa a entender diversificação, aí vem essa pergunta. Tá, beleza. Como é que eu consigo colocar essas porcentagens para que eu consiga diversificar minha carteira? E aí que entra, depende do propósito que você tem. Depende dos objetivos que você tem. E é isso que eu vou te mostrar agora, para que você consiga calcular como que você vai compor a sua carteira de investimentos. Tá. Olha só. Quais são os critérios para você diversificar a sua carteira de investimentos? Você lembra que quando você tem renda, você tem aquelas 5 caixinhas aqui que eu falei? Quais são elas, galera? Fala aí, ó. Fala aí, Filipão. Você lembra qual que é a primeira? De quais? Ó, necessidades. Perfeito. Educação, lazer, objetivos e liberdade financeira, não é? Liberdade. Ou seja, quando a gente tem a nossa renda, a gente vai colocar essa renda distribuída em cada uma dessas caixinhas aqui. Aqui, o que eu vou falar daqui é só para essa caixinha de liberdade financeira. Eu sei que você vai ter dinheiro aqui na parte de objetivos. Inclusive, vão ser aqueles investimentos de renda fixa com liquidez no vencimento para você fazer seu casamento, sua viagem, você comprar o carro, sua casa. Mas aqui para baixo, eu estou só falando da caixinha de liberdade financeira. Combinado? Como é que você consegue saber quanto que você vai ter percentualmente em cada ativo? Você precisa entender isso aqui, ó. Existem dois tipos de investimento. Aqueles que a gente faz para gerar renda, como a gente falou, fundos imobiliários, ações blue chips, tá aqui, ó, ou REITs, que são os fundos imobiliários norte-americanos,
Ou tem também os ativos de crescimento, que são aqueles que vão multiplicar mais o nosso patrimônio, como, por exemplo, small caps e criptomoedas. Small caps, que são as ações de baixa capitalização, e criptoativos, criptomoedas e NFTs, que vão entrar nessa parte de crescimento, que no longo prazo eles tendem a se valorizar mais, certo? Agora, como é que a gente consegue dividir a parte do nosso patrimônio que é de renda e crescimento? Uma coisa chamada de regra IDA. Regra IDA. Anota isso daqui. O que é a regra IDA? Ó, IDA é uma sigla para idade que você tem hoje, divididos pela idade da sua aposentadoria. IDA, idade que você tem hoje divididos pela sua aposentadoria. Como é que você sabe o percentual do seu patrimônio da caixinha de liberdade financeira que você vai ter em renda? Você vai fazer a idade que você tem hoje, por exemplo, eu tenho 25 anos, tá? Divididos pela idade da minha aposentadoria. Vamos dizer que eu queira me aposentar com, por exemplo, 50 anos. Ou seja, se eu quero me aposentar com 50 anos, ou seja, eu quero viver de renda completamente a partir dos meus 50 anos, quer dizer que o percentual da minha carteira que eu vou ter em renda vai ser de quê? Hoje, 50%. E o que vai acontecer, cara? Ao longo do tempo, como eu vou avançando a minha idade, cara, você concorda que cada vez eu vou ficando mais próximo de 50? O que vai acontecer aqui? Que o percentual do meu patrimônio que eu tenho em renda, ele vai cada vez aumentando mais. E o que eu tenho em crescimento vai cada vez diminuindo mais. Porque small caps e cripto, eles não me geram renda. Eles não contribuem para eu viver de renda passiva. Ou seja, eu quero que hoje, que eu tenho juventude, eu estou novo, eu possa deixar o meu patrimônio se multiplicar na forma mais rápida possível, mas quando eu chegar na idade que eu defini para mim mesmo que eu quero me aposentar e passar a viver de renda, eu consiga finalmente ter todo o meu patrimônio gerando renda para mim. Então, hoje, eu quero que uma boa parte se multiplique mais rápido, mas quando eu chegar na minha idade onde eu quero gerar renda, eu vou ter a maior parte do meu patrimônio gerando renda para mim. E você consegue fazer isso através da regra da IDA. Você pega a idade que você tem hoje, divide pela idade da sua aposentadoria. No caso, isso daqui, 25 sobre 50, vai dar 50%. Hoje, então, Breno, se eu quisesse me aposentar aos 50 anos de idade, deveria, então, ter 50% do meu patrimônio em renda e 50% em crescimento. Agora, vamos dizer que eu tenho, por exemplo, 45 anos. Cara, se eu tenho 45 anos, a maior parte do meu patrimônio vai estar, então, em renda e a menor parte vai estar em crescimento. Certo? Tá fazendo sentido aqui? Ah, como é que calcula o percentual de crescimento? É a diferença. É só você pegar o 100% do seu patrimônio que está lá para a parte de liberdade financeira e subtrair do quanto que você achou aqui de renda. Beleza? Ó, quanto que você coloca em ações estrangeiras lá no exterior? De 30% a 50% do dinheiro que você tem na sua caixinha de liberdade financeira. De 30% a 50%. Poxa, tudo isso, Breno? Cara, se lembra, a gente está num país subdesenvolvido. Os Estados Unidos é um país de primeiro mundo. Então lá você tem mais segurança, você tem mais proteção e você tem mais rentabilidade. Ou seja, é muito importante que a gente esteja exposto ao mercado norte-americano também. E não tenha todo o nosso dinheiro aqui no Brasil. Combinado? Senão, irmão, viajar para a Disney vai ficar cada vez mais caro aí, Filipão. Pode ter certeza. Então, ó, de 30% a 50% do nosso patrimônio investido em Estados Unidos. E também, se você quiser colocar cripto na sua carteira, que é um ativo extremamente volátil, você deve ter visto o mercado de cripto derretendo recentemente. O motivo pelo qual o mercado de cripto derreteu recentemente foi o seguinte: putz, se no mundo inteiro os juros estão aumentando, quer dizer que o custo de oportunidade de um investidor estrangeiro deixar o seu dinheiro aqui no Brasil, ele diminui. E aí o que ele começa a fazer? Ele vai buscar segurança. Onde? No mercado norte-americano. Ele vai começar a comprar ativos lá nos Estados Unidos. Só que, no mundo inteiro também, investir em criptomoedas no momento de altas de juros acaba sendo algo arriscado. Se as pessoas elas acabam vendo que, putz, criptomoeda está muito arriscado porque os juros estão subindo, eu falo, pô, prefiro ter rentabilidades maiores aqui na renda fixa, investindo em lugares que vão poder me dar essa rentabilidade garantida sem precisar sofrer os riscos da oscilação da criptomoeda. Isso é um dos motivos pelo qual caiu tanto, porque criptomoedas é justamente ainda algo a se provar ao longo do tempo. Eu tenho a crença absoluta de que isso vai ser uma das maiores revoluções que a gente pode esperar, porque a aplicabilidade de blockchain, a aplicabilidade de transações financeiras, de descentralização que criptomoedas vão prover, é algo que, numa boa, para mim faz todo sentido, já que o governo hoje ele não tem controles bons sobre a gestão dos nossos recursos públicos, o que tende a inflacionar a nossa moeda. Como Bitcoin, por exemplo, é algo que tem um limite, existe 21 milhões de Bitcoins e ponto, ela é por definição deflacionária, o que acaba valorizando o seu valor ao longo do tempo, como a gente tem visto acontecer desde que ela foi criada, né? Ela só subiu de valor. Só que, ainda assim, o tempo não pôde prová-la.
como, por exemplo, o dólar. A gente tem mais de 200 anos de dólar, a gente tem 20 anos de real, a gente tem talvez 10 anos de Bitcoin só. Então, a gente ainda tem um longo caminho para ir. Por isso que não fique mais do que 10% da sua carteira exposto em criptomoedas. Simplesmente porque ela oscila muito, e ela pode fazer seu patrimônio subir e descer muito também, mas porque ela ainda está para se provar ao longo do tempo. Tem alguma observação aí, Filipão? Eu tô curioso com aquele 100% de retorno que até o momento eu tô esperando e você ainda não trouxe. Eu vou falar agora então, cara. Chegou a hora, galera. Chegou a hora. Olha, e detalhe, tudo que a gente falou até aqui, a gente falou especificamente sobre investimentos, né? Se a gente vai compor uma carteira de investimentos, a gente precisa disso. E isso vai ser o que vai garantir que a gente vai conseguir ter algo que pode se multiplicar ao longo do tempo, muito mais do que a poupança, muito mais do que você consegue só em renda fixa, e ainda conseguir gerar renda com isso. No caso, a regra da IDA vai ser o que vai permitir que ao longo do tempo você cada vez gere mais renda para você ver de renda e possa aproveitar a oportunidade de conseguir gerar muito mais dinheiro enquanto você é jovem para isso. Mas, beleza, vamos falar então, como é que consegue aquele 100% ao ano, Filipão, que a gente estava falando, hein, cara? Eu quase não dormi pensando nisso. Quem que quer saber aí, de fato? Tô vendo aqui, ó, galera Ida. Quem quer saber aí, fala aí. Gente, tô curioso. Ó, e olha, eu tô vendo uma galera que já acertou aqui, hein, Filipão? Cara, a galera tá melhor que a gente. Ô, louco. Como assim, velho? Mas vamos lá, ó, gente, seguinte. Existem 5 formas pra gente enriquecer, tá? 5, não mais. São só essas. A primeira delas é você receber uma herança. Você não fez nada para isso. Pode ser que você tenha sorte de ter uma pessoa que foi muito bem sucedida na sua família e, infelizmente, quando ela foi embora, você pelo menos levou uma bolada. E isso pode te deixá-lo rico. É o que acontece com a menor parte das pessoas, tá? A maior parte das fortunas que foram criadas não foram por herança. Mas existe uma outra forma de você enriquecer também, que é ganhando na loteria. Um problema de você ganhar na loteria é que, estatisticamente, para você ganhar lá o prêmio da Mega Sena de 200 milhões de reais, você teria que perder algo em torno de 800 milhões em tickets da Mega Sena. Ou seja, estatisticamente, não faz sentido. Você, para conseguir ganhar o prêmio, precisaria ter gasto muito mais dinheiro para isso. Ou seja, não é algo que você pode contar também. Então, primeira forma de você enriquecer é ganhando uma herança. Segunda forma de você enriquecer é ganhando na loteria. A terceira forma de enriquecer é você se tornando uma estrela. Sabe uma estrela? Assim como você? Assim como você, cara. Não, assim como Miley Cyrus, Justin Bieber, assim como Kobe Bryant, assim como Whitney Houston, que são pessoas absurdamente talentosas e naturalmente muito dedicadas, mas que ainda assim têm uma predisposição genética para serem quem são. Por exemplo, dificilmente você conseguiria que uma pessoa de 1,40 m fosse um astro do basquete. Não que exista alguma coisa errada você ter 1,40 m, mas simplesmente basquete não vai ser para você. Ou seja, você jamais conseguiria trabalhar duro tendo 1,40 m para ser um jogador de basquete. Agora, quando você nasce lá com seus 2 metros de altura, pode ser que basquete seja para você. Se você for uma pessoa que, cara, não consegue cantar nem a pau, não nasceu afinada e querer ficar Whitney Houston, você não vai. Desculpa, não importa quanto aula de canto você fizer. Não vai conseguir. Ou seja, ser uma estrela, por mais que requer muito trabalho duro, ainda não é algo que você pode contar. Não depende muitas vezes de você. Para as pessoas que já têm uma predisposição genética, aí sim elas trabalham em cima disso, para elas se tornarem de fato essas estrelas. A quarta forma de você enriquecer é você recebendo royalties. O que é royalty? É quando você criou alguma coisa, por exemplo, uma música, você escreveu, aí um artista foi lá e gravou a sua música. E aí quando esse artista vender essa música que ele gravou, você vai receber uma partezinha porque você foi o autor dela. Ou seja, você ganha para cada venda da música um pouquinho para você. Ou então, você pode ser um inventor. Você criou uma patente de uma tecnologia que mudou a indústria de carros elétricos, por exemplo, e aí você, quando vendeu essa patente, quando você criou essa patente, você pode licenciar essa patente para alguma empresa de carro elétrico produzir essa tecnologia, e para cada venda de carro que ela fizer com a sua tecnologia, você ganha uma parte. Isso se chama royalty. Só que, cara, você já inventou alguma coisa, Filipão? Não inventei. Eu também não. E é todo mundo que tem condição de sair inventando coisas assim, tipo, escrever uma baita letra de música, mandar para cara da indústria musical lá e ganhar royalties, ou então, criar uma tecnologia, patentear e depois licenciar para alguma empresa vender aquilo. É todo mundo que faz isso? Direi que são a minoria das pessoas. Pois é. Existe uma forma em que a gente consegue garantir que o nosso esforço e o nosso trabalho vai democratizar o processo do enriquecimento. E não é ganhando uma herança, não é ganhando uma loteria, não é se tornando uma estrela e não é recebendo royalties.
Sabe o que é? É investindo num negócio próprio. Investindo num negócio próprio. Breno, você falou que dá para você ganhar 100% ao ano. Pois é. Quando a gente fala dessas empresas aqui, galera, na Bolsa de Valores, elas são negócios, são próprios de outras pessoas. Quando você compra ações dessa empresa na Bolsa, elas já passaram pelo seu maior período de valorização. Elas já enriqueceram os sócios que criaram essa empresa. Por isso, os negócios que mais se valorizam são aqueles que não estão na Bolsa, que são fora dela, que são aqueles que você investiu. Eu peguei alguns números aqui da Jovens, tá? Para a gente ver só quanto que a Jovens cresceu desde que ela veio. No primeiro ano de crescimento da Jovens, beleza, gerou um resultado. E no segundo ano, ela cresceu em 400% o resultado do primeiro ano. Ou seja, 5 vezes. Olha só, em um ano, 400% em relação ao ano anterior. No terceiro ano, ela cresceu 300% em relação ao segundo ano. Ou seja, isso multiplicou em 4 vezes. E agora a gente está terminando o 4º ano, onde pelo menos a gente vai também crescer 100%, dobrar. Ou seja, ações, fundos imobiliários, stocks e REITs são uma forma de você conseguir multiplicar o seu patrimônio que você acumulou e conseguir gerar renda, porque se você não fizer isso, você não vai conseguir ter liberdade. Independentemente do quanto você ganha, independentemente da carreira que você tenha, independentemente do dinheiro que você tenha, se você não souber investir, não importa, você não vai conseguir atingir liberdade financeira. Você pode ficar rico, que nem aquele Antônio Domingos, um cara da Bahia, que ganhou 30 milhões na loteria e gastou tudo em 2 anos. Por quê? Porque não soube investir. Poderia ter ganho uma renda de 300 mil reais por mês para o resto da vida, mas escolheu gastar tudo, porque não tinha educação financeira. Por isso, não adianta você querer abrir um negócio se você não sabe investir. Não adianta você querer ter essas rentabilidades que a Jovens teve ou que uma empresa que foi estrear na Bolsa teve se você não sabe investir. Porque se você não sabe gerenciar nem bem o seu patrimônio, como é que você espera que você vai gerenciar bem o patrimônio de uma empresa? Só que tem uma coisa também. Se você conseguir entender como analisar o patrimônio de uma empresa, você vai conseguir saber como analisar o patrimônio da sua empresa. E é por isso que primeiro você investe o seu dinheiro. Depois você investe em empresas de terceiros na Bolsa de Valores. Depois você investe no negócio próprio. Não inverte a ordem. Primeiro você investe o seu dinheiro. Depois você investe em negócios de terceiro na Bolsa de Valores. Depois você investe no seu negócio próprio. Você não pode esperar criar um negócio já sabendo de todos aqueles balanços contábeis se você não tiver feito o básico consigo mesmo antes. E é por isso que amanhã eu vou te mostrar exatamente como que você consegue analisar os balanços das empresas para que você saiba com confiança fazer análise fundamentalista. Sabe o que é análise fundamentalista? É quando você consegue pegar balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa, pegar tudo isso e saber detalhe por detalhe da saúde financeira de uma empresa. Porque se você sabe fazer isso com a empresa dos outros, meu amigo, quando você criar um negócio próprio, você vai explodir. Porque você já fez isso várias vezes antes na Bolsa. Você lembra, apesar de na Bolsa de Valores a gente estar investindo, aquilo são nada mais do que negócios. E negócio você pode fazer também. Nada vai te dar tanto dinheiro quanto o negócio próprio, mas você não pode esperar querer empreender se você não tiver um negócio. Ou seja, na Bolsa de Valores, você vai ser que nem o Warren Buffett, aí no máximo vai conseguir lá seus 20 e tantos % ao ano. Agora, se você tem um negócio, aí você pode ser que nem a Jovens, 400%, depois 300%, esse ano pelo menos 100% aí. E é assim que você consegue se tornar de fato uma pessoa bem-sucedida enquanto você é jovem para isso. Acumular patrimônio de forma que você possa viver a sua vida sendo jovem e livre, aproveitando essas ricas experiências que a gente tem para viver. Então, de novo, galera, quando é que você deveria pensar em abrir um negócio? Ah, agora? Putz, vou querer abrir um negócio agora, assistir a live lá, porra, amanhã já tô largando tudo, vou empreender. Cara, você precisa primeiro começar a investir. Porque ninguém vai conseguir te ensinar a administrar o seu patrimônio tão bem quanto se você já sabe fazer isso com a empresa dos outros. Primeiro você investe seu dinheiro. Depois você investe na empresa dos outros pela bolsa. Depois você investe no seu negócio próprio. Breno, você sabia que mais de 50% das empresas que fecham é justamente por problemas financeiros, problemas de gerenciamento financeiro. Então, não falhem o processo. Hoje, o que me credencia bastante, inclusive, para gerenciar o dinheiro aqui da Jovens, é justamente por ter passado por todo o processo anterior, de ter começado a investir no meu dinheiro, investir em outras empresas e agora investir no negócio próprio. Beleza? Então, gente, a live de amanhã
de longe vai ser a mais importante. Porque eu vou te mostrar como que você pode escolher os melhores investimentos da Bolsa. E você aprendendo como escolher os melhores investimentos da Bolsa, que são empresas, você vai aprender como gerenciar o dinheiro na sua própria empresa para fazer ele se multiplicar com aquelas rentabilidades. O que é que os maiores bilionários têm em comum? Como é que uma pessoa ela se torna extremamente bem-sucedida? Abrindo uma empresa. Você pega Jorge Paulo Lemann, você pega o Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Page. O que todas as pessoas têm em comum? Elas criaram empresas. Então, para você querer realmente se tornar uma pessoa bem-sucedida, enquanto você é jovem para isso, cara, você precisa empreender. Mas para você querer empreender, você precisa saber investir. Não inverta a ordem. Breno, não tenho dinheiro para começar a investir. Pode ter certeza que vai ser muito, muito melhor se você já souber investir antes do que você começar a empreender. Beleza? Então, gente, a gente já está com mais de 190 grupos no WhatsApp, onde a gente vai mandar resumo do que aconteceu hoje. A gente vai mandar ainda o link para a senha, né, cara, para a galera desbloquear. A gente tem que falar. A gente tem que falar da senha para você conseguir fazer o teste para ver se você aprendeu alguma coisa hoje e também para ver se você vai conseguir ganhar o moletom das jovens, porque teve uma galera que tirou 10 ontem, mas hoje está bem mais difícil, tá? A gente viu que ontem ficou muito fácil, a gente fez um bem mais difícil hoje para realmente, poder ver se tem uma pessoa só que acerta, senão a gente vai sortear em algumas poucas pessoas só, tá? Ó, a senha para você conseguir desbloquear é renda. Renda. Exatamente, não esquece da senha renda para você poder participar do sorteio e ganhar um moletom exclusivo que só as pessoas da Jovens têm. Renda. Beleza? Então, gente, olha, agora você entendeu que a única forma de você de fato conseguir se tornar um jovem e você ter sucesso com isso, ao invés de precisar esperar 30 anos, que nem as simulações que a gente estava fazendo aqui, é você de fato saber investir em empresas que são suas, um negócio próprio. Mas, para você fazer isso, você precisa entender muito bem como analisar as empresas e é exatamente isso que eu vou te mostrar amanhã. Não só amanhã você vai aprender como ter as melhores rentabilidades na Bolsa de Valores, escolhendo os melhores ativos para compor sua carteira, como também você vai conseguir aprender como gerenciar bem o seu próprio negócio por isso. Então, de longe, é o dia mais importante. Esteja aqui amanhã também. E como, prezando pela transparência, amanhã eu também vou abrir as vagas da Escola de Dinheiro. A gente vai ter muito conteúdo, mas eu vou ser transparente quando chegar e falar, cara, chegou a hora. Então, se você quer dar esse próximo passo nos jogos também, esteja amanhã, porque a gente vai falar do nosso treinamento da Escola de Dinheiro, beleza? Então, ó, te provei hoje como é possível ter 100% ao ano. Tá respondido, Filipão. Como é possível para você fazer isso também. O passo a passo tá dado, é só você cumprir. Eu queria saber, gente, você se compromete a estar aqui amanhã? Eu com certeza vou estar aqui, o Filipão vai estar aqui também. Posso contar contigo para estar aqui amanhã também? 8h03. Eu vou estar aqui, preparei um baita conteúdo para vocês também, para garantir que, cara, vamos sair estourando e vai ser bacana demais, beleza? Então se lembra, link para os grupos aqui embaixo na descrição. Entra lá, a gente vai soltar post na comunidade aqui também, do YouTube mesmo. Você vai lá na comunidade, entra no canal se você não achar, clica em comunidade para comentar o seu principal insight hoje. E também eu vou ficar respondendo a galera no Instagram. Se você não me segue no Instagram, é @BrenoPerrucho. Ontem eu fiquei respondendo todo mundo depois da live com um áudio, só porque, cara, carinho foi muito massa, fiquei muito feliz que a galera se amarrou. Então, se você quiser mandar uma coisa lá no Instagram também, vou fazer o máximo para te responder, ou com um áudiozinho, ou com uma mensagem, o que for, mas, enfim, vou dar meu máximo porque eu prezo muito esse carinho aqui também, beleza? Então, gente, muito empolgado para amanhã. Arregaça, velho. Espero que você tenha enchido de anotação hoje. Amanhã, se ficou alguma dúvida, a gente vai tirar essa dúvida também. E vai fazer também um resumo do que a gente falou hoje, beleza? Então, é isso. Sem mais, tem mais alguma coisa, Felipão? Só agradecer a presença de todo mundo. Conto com todos vocês amanhã para mais um dia de muito e muito conteúdo. Valeu, galera. Um grande abraço. Ó, pera aí que o Vitinho falou alguma coisa aqui. Pode falar, cara. Tem link do WhatsApp. Vou colocar ali no chat. Vai colocar no chat. Então, galera, pode ver o link do WhatsApp aí no Insta. O Insta é @BrenoPerrucho, gente. @BrenoPerrucho, meu nome. Breno, não é Bruno, não é Felipe Neto. Né? Não é Bruno Petrucho? Não é Bruno Petrucho, não é Breno Perrucho. Esse é o meu Instagram também. Gisele mandou R$4,90. Pô, obrigado, Gisele. Fortalecendo aqui, a gente pode comprar um pão de queijo agora. Tamo junto. É nóis. Beleza, gente. Beijo não é pra você. Até amanhã, 8h03 da noite. Valeu!